Chegou a hora de se formar em teologia pela melhor opção das escolas teológicas que temos no Brasil. Eu estou falando da Faculdade Teológica Bethesda. Esse aqui é o material didático do seu curso fundamental e esse aqui é o certificado dele. Esse aqui é o material didático do segundo nível, o intermediário, e esse aqui é o certificado dele. Esse aqui é o material didático do último nível, do nível avançado, e esse aqui é o certificado dele. Veja que no primeiro nível o barro ainda está sem forma. No segundo nível, já dá para perceber que é um vaso aqui. E no terceiro nível, o vaso já está pronto. Quando você tem os 3 níveis de teologia, fundamental, intermediário e avançado, acontece isso aqui. O vaso fica preparado. E esse vaso é você, por isso a FTB tem um slogan, moldando vocacionados. Se você tem um chamado para trabalhar dentro do reino de Deus, a FTB é a melhor opção para a sua formação teológica. Agora presta atenção na oportunidade que a Faculdade Bethesda, junto com o Eu Acredito Podcast, está trazendo para você. Você vai fazer a sua matrícula sem pagar nada, vai estudar 4 anos, 8 semestres, 48 meses, mas vai pagar só 1 ano. São 3 anos estudando de graça, você paga só 12 mensalidades e o valor é o que é o mais legal, apenas R$ 149. E detalhe, o material didático, tudo isso aqui já está incluso, mas é só o começo. Tem videoaula, tem mentoria teológica todos os meses ao vivo comigo, tem tutoria teológica todos os meses ao vivo com o professor, tem material didático, como eu disse, incluso, e ainda você tem acesso a audiobook. Você clica no play e escuta tudo que está escrito aqui através da tecnologia lá na plataforma da FTB. Para se inscrever, é só clicar no link na descrição desse vídeo e concluir a sua inscrição. Estou esperando você. Fala galerinha do GigoCast, recebam todos a paz do Senhor Jesus, mais um momento especial para a honra e glória de Deus. A gente ora e a gente agradece e glorifica ao Senhor Jesus Cristo e pede a unção de Deus, que Ele prepare os momentos, prepare as pessoas, preparem as mesas, e Deus preparou mais essa mesa e eu tenho certeza que vai ser mais um momento muito especial, um momento sobre Bíblia, sobre Jesus, sobre o Deus vivo e também de aprendizado para mim, para vocês que estão em casa. Então eu peço, compartilha, curte esse vídeo e se inscreva no nosso canal porque é sobre Deus, é sobre missão, é sobre entender mais sobre a teologia, sobre o evangelho. E hoje a gente está com um convidado aqui muito especial e eu tenho certeza que você vai gostar, hein, Léo? Sim, com certeza, mais um momento de mesa. Agradecemos a Deus por mais este momento. Espero que hoje você saia daqui edificado e aprendendo bastante com o que será conversado aqui na mesa. Eu te convido para você, embora não esteja aqui fisicamente, mas se assentar à mesa, que você é sempre bem-vindo. Muito prazer por aceitar o nosso convite e estar aqui presente, Pastor Fábio Santos. É um prazer tê-lo aqui. Pastor Fábio Santos do podcast Eu Acredito, Falta hein, pessoal? Me perdoe. Satisfação, Léo, Guigo, muito especial estar aqui com vocês, também com a audiência, todos os telespectadores. Deus em Cristo vos abençoe e que tudo que seja falado aqui seja para edificação, tanto nós quanto estamos aqui à mesa, e aqueles que estão em seus afazeres, dentro de casa ou exercendo alguma função de trabalho. Em nome de Jesus. Pastor, a gente agradece a Deus mais uma vez, glorifica o nome do Senhor Jesus. A gente abriu esse podcast com uma missão, né? De fazer com que a palavra de Deus alcance mais e mais pessoas, e para alcançar mais e mais pessoas a gente precisa também dos convidados, e eu agradeço você por ter aceitado esse convite, por estar aqui com a gente, né? A gente sabe que você tem uma agenda corrida agora, muito, até porque tá bombando o podcast de vocês lá para a honra e glória de Jesus, que também é um podcast cristão, pessoal. Você já deve ter visto aí nas redes, se você não é inscrito lá, corre lá, podcast Eu Acredito Podcast, você vai encontrar e tem coisa braba lá, pessoal. Tem coisa maravilhosa lá, você não vai poder ficar de fora, né? E aqui também, e eu peço, compartilha com mais pessoas, venha ouvir sobre a palavra e venha ouvir o testemunho aqui também do pastor Fábio, porque é pastor também, você é pastor, né, Fábio? Sim, eu sirvo a Jesus na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Curitiba, um obreiro ativo, exercendo um ministério tanto local quanto também um ministério itinerante. O Senhor, por bondade e por sua infinita graça, nos alcançou, fez em nós um depósito extraordinário e nós temos tentado compartilhar esse depósito que Ele fez na gente. E desde já também agradeço pelo convite e por acreditar no depósito que Deus fez em mim para que eu possa compartilhar
para esta geração. Glória a Deus, seja bem-vindo e que Deus ministre no seu coração, no nosso coração e também no seu coração, você que está em casa assistindo. E mais uma vez, compartilha com mais pessoas para alcançar mais e mais pessoas. Seja um canal de bênção na vida de alguém. Compartilha agora, de preferência para a pessoa que você está brigado, que você não está falando, que você está com alguma desavença. Libera o amor agora em nome de Jesus. Faz as pazes hoje, né? E vem para cá. Pastor, você sempre foi crente? Assim, eu nasci num berço cristão, mas chegou uma fase na minha vida, mas por disfunção na família, mesmo disfunção familiar, que eu acabei me afastando na adolescência principalmente, mesmo conhecendo a verdade e sendo levado na igreja pentecostal Deus e Amor à força pela minha avó quando eu era criança, mas quando a minha mãe decidiu ir morar em outra cidade, eu fui com ela. Eu não fui mais à igreja porque a minha mãe não estava indo também. Eu acabei me afastando totalmente da fé. Mas conheci o trabalho muito cedo, né? E o trabalho, ele dignifica o homem. Ainda quando criança, eu vendia água de coco na praia como adolescente na cidade de Porto Seguro, lá na Bahia. Mas o complicado de toda a sociedade são os meios em que a gente está. Eu não acredito que exista vítima da sociedade, mas acredito que os meios aonde nós estamos, isto nos influencia muito, principalmente as amizades. Mesmo conhecendo o caminho do trabalho, mesmo conhecendo o caminho da verdade, eu acabei me deixando ser influenciado por más companhias, por más conversações, por amizades, que me apresentou, ainda na minha adolescência, o crime, o assalto à mão armada. E eu não tinha necessidade para fazer assalto à mão armada. Porém, se tornou como uma forma de ganhar dinheiro fácil e também mais por uma adrenalina. A questão da aventura, da adrenalina. Que é viciante. Que é viciante, né? É mais viciante do que qualquer outra substância. E aí eu comecei a fazer assalto mais pelo vício da adrenalina, da aventura, do que pela necessidade. Meu Deus. Porque pela necessidade, eu sabia que tinha um caminho do trabalho para eu suprir as necessidades que eu tinha. Vivia numa família pobre, mas eu sabia o caminho do trabalho. Porém, o vício no assalto à mão armada acabou me escravizando, né? A questão da popularidade, a questão de ser... Se sentir poderoso. É lastimável, né? A questão de você se satisfazer pela popularidade de ser um bandido, de ser um criminoso. Então, assim, essas influências na minha adolescência me levou ao mundo do crime, mesmo eu tendo conhecimento de igreja, não digo ter o conhecimento de Deus, mas ter o conhecimento de igreja e saber que a igreja poderia me apresentar o caminho da verdade, um caminho diferente, mesmo tendo conhecimento do trabalho. Então, eu fui apresentado ao crime, e isso na adolescência, com 12 anos de idade, mas o crime, ele destruiu praticamente com a minha vida. Tirou minhas perspectivas do futuro, esperança sobre o futuro, deformou meu corpo. Eu tenho uma bala alojada no corpo até hoje, uma cicatriz de 19 pontos na barriga. Meu Deus. E isso foi a consequência do crime. Até os 16 para os 17 anos, quando um período eu longo, conheci a Jesus. E, pastor, deixa eu fazer uma pergunta. Eu vou te falar de um caso até real também. Semana passada, uma pessoa falou, né, pra mim, me pedindo oração, né, que falou que ela ia pra igreja, mas ela não conseguia sentir Jesus, e hoje ela se vê afundada, cada vez mais afundada, tá em vícios, essas coisas. E eu falei assim, o primeiro passo já fez que eu reconhecer, mas se você quer mesmo se ajuntar a Deus, vamos falar assim, né? Largue os amigos que você tem, porque quando você estiver com os amigos, de alguma forma você fica preso no que te leva ao vício, né? E eu não sei se ele chega a fazer sozinho ou não, mas assim, de alguma forma leva ao vício. E eu falei, então, primeira coisa, se afaste dos amigos, e segundo, coloque como regra fundamental para você todo dia ler pelo menos uma frase da Bíblia. Porque se você colocar isso como inegociável, não interessa o que acontecer no seu dia, você colocar isso como inegociável, é a porta que você vai iniciar para realmente voltar a buscar Jesus. E você acha que é muito por aí mesmo? Ou é muito, como posso dizer assim, me fugiu a palavra, mas assim, esse cortar os amigos é uma coisa, sabe, assim, espantosa, muito literal, muito, sabe, meio que me fugiu a palavra. Ou não, realmente você tem que cortar, que nem Jesus fala, né? Se te leva a pecar, corte, arranque seu olho, né?
Tem que ser por aí mesmo, com as pessoas que estão muito afundadas? Esse é um dos caminhos, né? Se eu vim de uma vida em que eu tinha amizades que me influenciavam a fazer o ilícito, a fazer aquilo que me afastava de Deus, ir para as baladas, noitadas, se embriagar, usar substâncias químicas, não tem o porquê, agora eu estando em Cristo, continuar com essas amizades. Sim. Até porque essas amizades vão me arrastar para lá novamente. A não ser se eu já estou com uma vida espiritual que me dá uma estrutura para dizer não, para resistir os convites e aquilo que ele me oferece. Por exemplo, quando eu me converti, eu estava numa esquina com um revólver na cintura tramando um novo assalto a fazer. Naquele dia, um rapaz por nome de Henrique, que há 2 semanas antes fazia parte da mesma quadrilha que nós, mas agora tinha entrado na lei de crente, tinha se convertido, ele ia passando. A gente olhou, cumprimentamos ele e ele estava indo para a casa dele, porque aquele ambiente não fazia mais parte da vida dele. Só que quando ele estava adiante, ele para, olha para trás novamente e me chama pelo apelido, dizendo: Buiú, vem aqui, eu vou até ele. Quando eu chego até ele, fala: Jesus quer mudar a sua vida, quer mudar a sua história. Ele começou a falar de Jesus de uma forma tão linda para mim naquele dia, que os meus olhos começaram a lacrimejar. E ele dizia: Jesus quer trocar esse revólver por uma Bíblia, quer te fazer um pregador do Evangelho. E os meus olhos lacrimejaram a ponto de eu fazer uma pergunta: o que é que eu faço? Ele disse: experimenta Jesus por 2 semanas. Se você não gostar, desista dele depois. O que é que eu tenho que fazer, Henrique? Aí agora ele me chama pelo nome, não mais pelo apelido. Fábio, levanta sua mão e repita essa oração comigo. E na rua, eu levantei as mãos, fiz a oração de confissão como pecador junto com o Henrique para experimentar Jesus por 2 semanas. Eu experimentei 1, 2, 1 mês, 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15, 16 anos. E eu não consigo deixar Jesus por nada, porque ele é tudo que eu tenho, ele é tudo que eu preciso. Só que, nesse processo, eu precisei me afastar daqueles amigos que me influenciavam para balada, para noitada, me influenciava para a vida de assalto. A minha nova vida agora não combinava mais com aquela velha vida. Então não tinha um porquê eu estar na esquina conversando com os caras, porque a conversa deles era sobre assalto, a conversa dos caras era sobre mulheres, a conversa dos caras era sobre o crime. Então, tudo aquilo que eu ouço, isso vai me incentivar e vai me instigar a fazer aquilo que eu estou ouvindo. Por exemplo, se você está em uma roda que os caras são solteiros e a conversa dos caras é só sobre mulheres, isso vai instigar a adulterar. Isso vai te instigar a cometer um pecado de adultério. Se você está numa roda onde a conversa dos caras é só sobre criminalidade, sobre prostituição, sobre balada, o que eles fizeram na noitada, isso de alguma forma vai instigar a sua carne a querer viver os prazeres que os caras viveram. Então, quando a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, está falando disso. A sua conversa agora é outra, o seu rol de amigos agora são outros. Total. A sua vida agora é outra. Ah, e os meus amigos, eu vou abandoná-los? Que cristianismo é esse que você se converte e abandona os seus amigos das antigas? Não é que você vai abandoná-los. É eles que não querem viver a vida em Cristo que você está vivendo agora. Não se culpe, né? E não se culpe por isso. Sim. Porque assim, você estava na vida errada, pô. Ah, você tá dizendo que beber é errado? Cara, depende. O cara deixa de comprar pão para a família para embriagar? É errado, sim. O cara deixa de estar com a família passeando para estar numa balada? Pô, você tem mulher, você é casado, você tem filhos. Você vai estar numa balada para quê? É errado, sim. Não seja conivente Não com vai o ser erro. conivente. Então agora, você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Amigos que te influenciavam para o pecado é coisa velha. Agora você tem que ter amigos que te influenciam a viver uma vida de santidade. Amigos que te influenciavam a ir para a balada é coisa velha. Agora você tem que ter amigo que te influencie a oração, a ir para o monte, a ir para as vigílias. Porque se você continuar com as velhas amizades que te influenciam a viver uma vida carnal, já já você volta para o mundo novamente. Até porque nós estamos
E uma guerra interior entre a carne e o espírito, entre o espírito e a carne. Não é porque que agora eu estou em Deus, que eu nasci de novo através das águas do batismo, que o velho homem, ele simplesmente desapareceu, morreu. Eu gosto até de uma frase do Martinho Lutero, que é: eu achei que o velho homem tinha morrido afogado nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabia nadar e eu tenho que lutar contra ele todos os dias. Então, se eu continuar vivendo com as velhas amizades, a probabilidade é que o velho homem vai ressuscitar a qualquer momento. E o próprio Lutero também diz, né, que o maior inimigo é nós mesmos. Nós somos. Nós somos o nosso pior inimigo. Eu digo que há um impostor em nós, né? Um impostor. Um impostor que nos leva a fazer aquilo que hoje não devemos fazer. Um impostor que nos leva a pensar aquilo que hoje nós não devemos pensar. Um impostor que nos leva a ser aquilo que nós não devemos ser. Eu gosto muito de falar sobre Judas, cara. Judas, dentre os discípulos, era o cara mais preparado. Judas, dentre os discípulos, ele tinha malícia, né? Conhecia o outro lado do mundo, vamos dizer assim. Conhecia o lado do cristianismo, da bondade, da fé, do milagre. Sim. E andava na divisão, tremendo. Tinha boas intenções, né? Tinha boas intenções, ainda que João vai dizer que ele estava dizendo para aquela mulher vender o perfume para doar aos pobres, não era porque ele tinha intenção de fazer doação, mas porque ele era ladrão, né? Ou seja, mas a sua fala demonstra boa intenção, porém, Judas, ele é o protótipo do velho homem que há em nós. Ele andou com Jesus, viveu 3 anos e meio com Jesus e ele não conseguiu se converter, ele não conseguiu mudar de vida. Judas é um cara que nenhum de nós queríamos ser ele. Não por causa do significado do seu nome. Você daria o nome do seu filho de Judas? Não. Mas por que não daria o nome do seu filho de Judas? Hoje não teria nada a ver, né? Não, Vamos dizer assim. Até porque era comum naquela época ter o nome de Judas. Dentro dos discípulos tinham 2, né? Irmão de Jesus, você não o irmão de Judas, isso. Até porque Judas não é um nome com um significado pejorativo, ruim. Judas quer dizer elogiável, uma pessoa digna de elogio. Pô. Mas hoje a gente não dá o nome do nosso filho de Judas, não é por causa do significado do nome, e sim pela atitude que Judas teve. E que as pessoas vão inconscientemente assimilar a isso. Vai ter bullying. Olha o uma Judas criança chegando. vai sofrer bullying. Exatamente. Toma cuidado com Judas. Esse é Olha o Judas chegando, para de falar. É verdade. Só que não pelo significado. O significado de Judas quer dizer elogiável. Pela história, né? Pelo história. Que aconteceu, pelo legado que deixou. Por isso que é importante você trabalhar pelo seu legado. Não esqueça, o que você tá plantando aqui? O que você quer colher depois? Cara, isso é tremendo. É isso aí. Só que Judas, ele é um cara que foi praticamente com Jesus até o fim. Mas ele traiu a Jesus. Então a gente não dá o nome dos nossos filhos de Judas, não queremos trair Judas e não aceitamos as pessoas nos chamar de Judas por causa da atitude de Judas, o traidor, porque ele traiu a Jesus. Ele ficou 3 anos e meio com Jesus e conseguiu trair a Jesus. Mas eu digo que há um Judas em todos nós. Há um Judas que nós precisamos vencê-lo, há um Judas que nós precisamos dominá-lo, há um Judas que nós precisamos matá-lo diariamente. Há um Judas que nós precisamos dizer não para ele. Porque esse Judas que é em nós, ele faz de tudo para que nós venhamos trair a Jesus diariamente. Para que nós venhamos vender a Jesus diariamente com as nossas ações, com as nossas atitudes. E se nós não tomarmos cuidado, nós hoje que apontamos a traição de Judas, seremos os primeiros a trair a Jesus por um momento de prazer. Trairmos a Jesus por um momento de corrupção que vai nos dar algum benefício em dinheiro. Então, se a gente não dominar esse Judas que há em nós, nós seremos os próximos a sermos aí considerados como terríveis, assim como Judas foram. Em falar nisso, pastor Fábio, o que você entende sobre isso? Por exemplo, você é crente, você é cristão, você está nos caminhos de Deus, mas você errou, deu aquela derrapada, né? E muitas vezes a pessoa não consegue voltar para Cristo. Fica paralisado ali, eu não sou mais digno, eu não sei. Como fica com aquele trauma, né? Fica com aquilo dentro. Como que você entende? Como voltar para Cristo? Como entender que, pô, eu errei, pedi perdão, errei de novo, pedi perdão, errei e continuo errando, porque às vezes é difícil largar certo pecado, certo erro.
Como que você entende sobre isso? O que você falaria pro povo, pra essa nação? Primeiro, o meu pecado, o nosso pecado não surpreende Deus. Deus não se surpreende quando eu peco, quando eu erro. Judas não surpreendeu a Jesus quando o traiu. A ponto de Jesus ter dado a última ou uma nova oportunidade para Judas lá no jardim do Getsêmani. É interessante que quando Judas vai denunciar quem é Jesus através do beijo da traição, Jesus estende as mãos e diz: amigo, a que vieste? Judas, era necessário alguém me trair. Infelizmente foi você. Mas a sua traição não faz eu mudar de ideia. Você é o meu amigo. Jesus estava dando uma nova chance para Judas se arrepender, para Judas voltar atrás e fazer parte do propósito de Deus em ele ser um dos apóstolos, até porque ele estava no colégio apostólico. A mesma coisa aconteceu com Pedro, que negou Jesus por 3 vezes, dizendo que não o conhecia. Mesmo as pessoas dizendo: mas você fala igual ele. Você é um deles. Você é parecido com ele. E Pedro diz: não o conheço, nem sei quem é. Mas, quando Jesus estendeu as mãos para Judas, Judas não voltou atrás. Mas quando Jesus tem um encontro com Pedro à beira das águas, Pedro reconhece quem era Jesus. Quando Jesus fala: Simão Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Simão Pedro, tu me amas mais do que as estes? Apacenta os meus cordeirinhos. Simão Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Ali foi a reconciliação de Pedro com Jesus. Ou seja, Jesus, ele não se surpreende, Deus não se surpreende. Quando ele nos chamou, quando ele nos salvou, ele sabia onde nós iríamos acertar, mas ele também já sabia onde nós iríamos errar. E nem por isso ele desistiu de nos chamar, mesmo sabendo aonde estariam os nossos erros. Então, ele sabia que você ia cair, ele sabia que você teria recaídas neste ciclo vicioso, nessa escravatura que um dia no mundo você se tornou escravo deste pecadinhos de estimação. E mesmo assim, ele não desistiu de te chamar, não desistiu de te amar. E ele está mais uma vez da mesma forma como ele esteve com Judas. Amigo, a que vieste? Você tem a opção de negá-lo, de traí-lo, ou a opção de se prostrar aos seus pés e dizer: me perdoa, eu errei. Então, assim, sempre haverá uma nova chance para aqueles que se arrependem. O arrependimento sempre trará o perdão. Glória a Deus. Uma coisa meu interessante Deus. que você falou é que Jesus já sabia que você iria errar. Ele não se surpreende, gostei. Porque a linha é muito essa. Quando o pastor Rodrigo esteve aqui, acho que foi a primeira vez, ele falou disso. O problema das pessoas é que quando elas entram no quarto, elas tentam convencer a Deus de algo, em vez de querer escutar a Deus. Como se Deus já não soubesse o que ela ia falar, o que ele ia pedir, o que ela está precisando, né? Então, principalmente essas pessoas que hoje às vezes se afastam, é realmente você falar de coração o que você sente, independente do que for. Às vezes pode não ser a melhor palavra para Cristo, mas quando você usa a sinceridade, o seu coração, ele te escuta. Até porque na própria oração em Mateus ele fala, né, que entra no seu quarto e ore para o Deus que te vê, e não o Deus que te ouve, né? Porque antes mesmo de te ver, ele quer te ver. É verdade. Antes de te ouvir, ele te vê, né? Isso, obrigado. E outra coisa, Deus não espera de nós perfeição, Deus espera de nós sinceridade. Arrependimento, né? Deus, ele não tem problema com quem peca. Isso aqui é forte. Deus não tem dificuldade em lidar com quem peca. Deus tem dificuldade em lidar com hipócritas. Isso. Porque os hipócritas, eles nunca reconhecem a sua imperfeição, a sua fragilidade, a sua pecaminosidade. Mas o pecador arrependido, igual a Davi: contra ti, somente contra ti eu pequei e fiz o que é mal aos teus olhos. Tenha misericórdia de mim, ó Deus. Lava-me com água e ficarei limpo. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. O grande problema é que a gente vive em uma geração muito hipócrita, que querem anular os seus erros através de uma santidade hipócrita, exposta. Mas Deus, quando olha para nós, ele não vê aquilo que está no nosso exterior, o que nós demonstramos ser. Deus, ele não vê as nossas vestes. Deus, ele não vê as nossas máscaras. Deus, ele não vê aquilo que nós apresentamos. Deus não se impressiona com apresentações humanas.
Deus, ele não se impressiona com nada que nós fazemos que demonstre uma pseudo-santidade. Deus, ele se apraz com corações sinceros. Que nós possamos ser tão sinceros com Deus, da mesma... Isso aqui que eu vou falar, ele é muito forte. Da mesma forma como nós temos coragem de pecar, nós precisamos também ter coragem de confessar o pecado que nós cometemos. Uma coisa E não interessante. viver só de obra e sem fé, que é o que acontece, né? 100% obra e 0 fé. Isso é um fato. Sim. Uma coisa sim. interessante também que eu escutei ontem no culto, que eu achei que fez sentido, quando você lê o Salmo 21, ele fala assim: levanta os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele fala que quando Davi, ele se dá em si de quem é o Criador, não que já não sabia antes, mas assim, ele fala, realmente não devo confiar em quem estás nos céus ou na terra, e sim quem fez os céus e a terra, que tem uma grande diferença. Sim, sim. É um salmo de confiança, né? De convicção, da onde vem o socorro. Saber né? quem ele é. Saber quem ele é. Ou seja, o meu socorro não vai vir dos montes, não vai vir de grandes exércitos. O meu socorro vai vir do Senhor. Ele quem fez os céus e a terra não pode me socorrer em meio ao vale. Ele estava num campo de batalha nesse contexto, ele estava num vale, né? E geralmente quem está no campo de batalha, no vale, ele olha para os montes para ver se vinha um outro exército o guardar e o defender. Mas quando Davi fala assim, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde vai vir o meu socorro? Ele está dizendo, não, o meu socorro não vai vir dos homens, não vai vir de grandes exércitos, o meu socorro vai vir do Senhor. Aquele que fez os céus e a terra apenas com o poder da sua palavra. Quando disse haja, o inexistente passou a existir. Então, que é meus inimigos diante desse Deus que com o poder da sua palavra criou os céus e a terra? Criador de todas as coisas. Tremendo. Olha só, tem um corte nosso na rede que tá viralizando aí, tá bombando, tá tendo muito comentário. E teve um dos comentários que me chamou muito a atenção. Eu queria entender o que você acha sobre isso. A pessoa falou assim, um homem, né, estupra uma criancinha. E ele se arrepende e vai para o céu. Mas a criancinha que fica com esse trauma a vida toda e não acaba aceitando Cristo vai para o inferno. Aquilo foi tocante. Né? Eu li aquilo e falei, interessante esse comentário. É interessante. Abre uma reflexão. Que reflexão abriria para o pastor Fábio hoje? Isso é forte, porque Forte demais. revela o poder da graça, né? Graça, favor imerecido. E isso é que é difícil de muita gente compreender, principalmente nesta geração. Um estuprador pode ser salvo. O cara cometeu um estupro, uma violência. Um assassino pode ser salvo. O cara cometeu um assassinato, tirou a vida do seu semelhante. É difícil de... Mas a graça de Deus não é para ser entendida pelos homens, é para ser vivida. Porque todos nós herdamos uma natureza caída, perversa, animalesca, Adâmica. uma natureza decadente que nos leva a pecar sem querermos pecar, que nos faz pecar de forma consciente e de forma inconsciente. Apóstolo Paulo disse, né? O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E se faço o mal que não quero e o bem que quero, esse eu não faço, isso já não vem de mim, mas do pecado que há em mim. Detestável homem que sou, até quando serei escravo do corpo desta morte? Então, assim, respondendo a sua pergunta, e é fato, um estuprador, se ele se arrepender dos seus pecados de verdade, um arrependimento genuíno e verdadeiro, acreditar na graça salvadora de Jesus, ele pode ser salvo. E aquela pessoa que foi violentada, se não se arrepender dos seus pecados, dos seus erros cometidos e não entregar a sua vida para Jesus e não receber a graça de Jesus, perdoadora e salvadora, pode ir para o inferno. Isso é fato, é bíblico. E às vezes por um trauma, talvez, por um ocorrido que houve na vida de alguém. Nesse caso foi isso, mas pode ser em outra pessoa, alguma outra Fez coisa. a pessoa se tornar cética, Entendeu? ateísta, incrédula. Olha só que doido isso. Entendeu? Se ela não perdoar tanto o agressor, não perdoar a Deus, entre aspas, porque há uma ação permissiva, por ter permitido ela ser agredida,
não perdoar a si mesmo por não conseguir liberar perdão ao agressor, não conseguir liberar perdão a Deus e não se permitir aceitar essa graça e o sacrifício de Jesus na cruz, pode ir para o inferno. E o que muitas pessoas não percebem, que muitas pessoas não estão tirando a vida terrena, mas saem a vida espiritual através de uma palavra que você fala, né? Sim, uma palavra proferida, às vezes, é tudo que você precisa para afastar alguém para sempre de Jesus. É verdade. Então, assim, dentro dessa reflexão, não tem uma questão assim de trazer uma reflexão porque é pesado, né? Como é que pode? Mas é a mesma coisa. É reconhecer a graça, né? É você pegar o que é graça. O que é graça é você pegar aqui um maníaco do parque. Não que isso ocorreu com ele. Estupro, violência, feminicídio. O cara praticou crimes hediondos. Mas chega Satanás diante de Deus com o maníaco do parque nas mãos, dizendo: esse homem diz que hoje está arrependido, mas olha os crimes que ele cometeu. E a tua palavra, ó Deus, diz que toda alma que pecar, essa morrerá. O que esse homem cometeu foi mais que pecado, foi crime. Vai velar por sua palavra ou vai liberar perdão a esse homem que hoje está arrependido de tudo que cometeu? É nesse momento que aparece Cristo com as mãos furadas, dizendo que a cruz foi para alcançar esse pecador. Que se de fato há arrependimento nele, houve uma metanoia, uma mudança de vida, ele será salvo pela graça de Deus. Porque não vem de nós, isso é dom de Deus. Não vem de nós para não nos gloriarmos. Porque nenhum de nós, seja um maníaco do parque, ou uma pessoa que nunca cometeu nenhum crime, nunca aparentemente cometeu nenhum pecado, mas se não reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, não reconhecer o sacrifício da cruz, não se permitir ser abraçado pela graça, também não será salvo. Até porque todos nós nascemos com essa herança pecaminosa. O nosso coração é maligno, o nosso coração é impuro, o nosso coração, ele é cheio de mácula. Não há nada de bom em nós que possamos nos gloriar. Não há nada de bom em nós que nos faça merecer a salvação. E eu falo mais uma frase de Martinho Lutero aqui, que ele disse: por merecimento eu ganhei o inferno, mas foi pela graça que eu recebi os céus. Então não é mérito humano a salvação, é graça de Deus. Aí tem gente que fala assim: então a salvação é uma escada que faz Deus descer até a metade e o homem tem que subir até a metade para encontrar com Deus. Não! A salvação é uma escada que fez Deus descer até o homem através de Cristo, sofrer na cruz pelos pecados dos homens e dar uma chance para o homem morar no céu. Eu não acredito em predestinação. Se predestinação existir, todos nós nascemos predestinados ao inferno. Porque somos maus desde o nascimento. A nossa natureza é má, é maligna. Então todos nós nascemos com essa predestinação. Mas Cristo veio nos dando uma chance, uma oportunidade de mudar a nossa rota e o nosso destino. E o nosso destino, mediante a nossa escolha por Cristo, mediante a nossa aceitação ao chamamento que ele fez para nós de vivermos uma nova vida, de vivermos Cristo, de vivermos o santo evangelho, nos dar a oportunidade de subirmos ao céu. Todos nós, Léo, Guilherme, estávamos no banco dos réus. A humanidade estava no banco dos réus para ser julgada e, consequentemente, condenada ao inferno. Mas quando Cristo lá na cruz disse tetelestai, ele estava dizendo: está consumado. Por que todos nós estávamos no banco dos réus para sermos julgados e condenados ao inferno? Porque a humanidade, com o decorrer dos tempos, ao decorrer das eras e dos séculos, pelos pecados cometidos, pelas transgressões da lei cometida, adquiriu uma grande dívida. Dívida esta impagável com prata, com ouro ou com pedras preciosas. Essa dívida nos garantia um lugar no sofrimento eterno, lá no inferno. Mas Jesus, na cruz, disse: tetelestai, está consumado. Uma palavra grega que no primeiro século era usada para indivíduos que cometiam crimes, ia para a prisão e cumpria a sentença.
Ele recebia do carcereiro um escrito de dívida em suas mãos, ele ia até o juiz da época e o juiz com um carimbo carimbava dizendo tetelestai, o preço foi pago, tetelestai, a sentença foi cumprida, tetelestai, a dívida está quitada. É por isso que quando Paulo escreve aos Colossenses, ele diz: o escrito de dívida que havia contra nós foi rasurado e crucificado na cruz juntamente com Cristo. Então isto não é mérito humano, é favor de Deus. Não é esforço do homem, é favor de Deus. Não é pelo que eu faço ou deixo de fazer, é pelo que Cristo fez na cruz. Graça, favor imerecido. Eu não mereço ser salvo, mas ele me favoreceu me dando a salvação. Eu não mereço ser liberto, mas ele me favoreceu me libertando. Eu não mereço ser curado, mas ele me favorece me curando. Eu não mereço viver uma vida abundante e próspera aqui na terra, mas ele me favorece me dando uma vida abundante, me fazendo viver em prosperidade enquanto eu vivo aqui na terra. Nunca, jamais vai ser mérito do homem. Se Jesus não salvar um pecador miserável, perceptível, visível, um criminoso arrependido, que se arrependeu, nenhum de nós também merecíamos ser salvos. Será que a gente poderia usar essas, vamos chamar de tribulações? Quando você passa algum problema, alguma coisa, não deixa de ser uma tribulação, vamos colocar assim, né? Porque, por exemplo, quando você pega ali na Bíblia o texto que Jesus fala assim, que ele amou Jacó e se aborreceu com Esaú. Se você for ver, a vida de Jacó, ela teve muitas tribulações. Todo filho de Deus tem que passar por essas tribulações? E quem não está em tribulação está distante de Deus? Será que a gente pode ir por essa linha? Olha, a Bíblia diz, através de Salomão, que o sol alcança tanto o ímpio quanto o justo. As dores dessa vida alcançam tanto os justos e os injustos. Aqueles que aceitaram o chamamento de Deus para viver Cristo e viver o Evangelho, eles acabam passando por mais situações de sofrimento ainda. Até porque viver o Evangelho não é uma garantia que você não vai passar por momentos difíceis. Ao contrário, Jesus, ele nunca nos prometeu mar de rosas. Talvez o Evangelho pregados pelos televangelistas leva muitas pessoas a ter uma compreensão diferente do Evangelho. Venha e pare de sofrer. Quem disse? Venha porque você vai sofrer mais ainda, mas vai ser um sofrimento gostoso. Porque você sabe que vai ter uma coroa de glória ali aguardando nos céus. Venha e você não vai ter mais problemas. Não venha que seus problemas acabaram de começar agora. Até antagônico. A pessoa fala, até aumentou. Aumentou. Porque a luta também vai aumentar. Você não vai querer fazer mais aquilo, você vai lutar. Começou a luta. Sim. A verdadeira luta agora começou. É até antagônico o Sermão da Montanha de louco. Jesus com essa sociedade, né? As bem-aventuranças. Bem-aventurados que choram, irmão. Mais que feliz aquele que choram, não. Como assim? Como assim, né? Mas Jesus fala, não, esses aí, eles serão consolados. Bem-aventurado o que sofre perseguição. Por ser perseguido é te deixar feliz? Não. Então, assim, bem-aventurados são aqueles que são humilhados. A questão é que tudo isso que está acontecendo hoje tem um propósito. Paulo disse aos Romanos 8:18, porque para mim eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada no futuro. Então aqui respondendo essa pergunta sobre tribulações, sobre sofrimento, sobre dores de um servo de Deus. Jesus, ele disse, João, logo falha a memória agora, ele diz, no mundo eu vos tenho dito isto para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Cara, você pega que essa palavra aflições, verbo afligir, vem do grego, quer dizer amassar, esmagar. Essa palavra faz referência às uvas quando eram colocadas nos lagares e as virgens as pisavam, as amassavam e esmagavam. Na nossa linguagem também essa palavra faz referência quando a cana é colocada na máquina uma vez e ela é amassada, é colocado pela segunda vez ela é esmagada, é colocado pela terceira vez e ela fica apenas o bagaço. Jesus está dizendo, eu vos tenho dito todas essas coisas para que em mim
não no mundo. Não espere paz do mundo. Para que em mim, em Cristo, vocês tenham paz. No mundo vocês serão amassados. No mundo vocês serão esmagados. No mundo, algumas circunstâncias te deixarão na condição de bagaço. Você será esbagaçado, prensado, machucado pelas aflições do mundo. Mas tenha um bom ânimo. Cara, como ter bom ânimo sabendo que eu vou ser esmagado? Como ter bom ânimo sabendo que eu vou sofrer? Como ter bom ânimo sabendo que existem situações e circunstâncias que eu vou ser esbagaçado? Acreditando que aquele que venceu o mundo nos ajudará também a vencer todas essas coisas. E tendo a percepção também que se eu estou sendo esmagado, é que ele está me fazendo produzir o melhor. A uva, quando é esmagada, ela produz o melhor, que é o vinho. O vinho na Bíblia quer dizer alegria. A azeitona, quando está sendo esmagada, está produzindo o melhor, que é o azeite. Azeite na Bíblia quer dizer força, unção. A cana, quando é esmagada, ela está produzindo o seu melhor, que é o caldo. Jesus, quando foi esmagado no Getsemane, Getsemane quer dizer prensa do óleo, ele foi tão esmagado que chegou a transpirar sangue. Ele estava produzindo o seu melhor, que foi a salvação para a humanidade. Então, quando um crente ele é esmagado, ele é amassado, ele é esbagaçado pelas situações da vida, mesmo sem ele ver, sem ele perceber, ele está produzindo o melhor. Meu Muito Deus, bom, é forte, hein, muito bom, pessoal? muito Você tá bom. pegando isso aqui? Isso aqui é para todos que creem, que querem aprender, que servem a Cristo. O GigoCast é um podcast cristão, você que tá chegando agora. Então entra nessa missão com a gente, compartilhando, deixando seu like nesse vídeo, se inscrevendo no canal e compartilha com as outras pessoas, chama mais pessoas para cá. Compartilha, põe um foguinho aí. Escreve aí a sua dúvida, seu comentário, se você concorda, se você não concorda, interaja. É muito importante você tirar a sua dúvida, aproveitar as oportunidades. Compartilha com mais pessoas, se inscreva aí, entra nessa missão, porque é uma missão, Fábio. Você tem um podcast cristão, até quero que você fale dele, que é o podcast Eu Acredito, como tudo começou, como foi que você foi desenvolvendo. Não é fácil todo começo, né? E se você puder falar um pouco disso. Todo projeto, ainda que seja grande, ele começa pequeno. Ninguém nasce grande. Quem nasce grande é monstro. Sofre de anomalia. É doente. Então, todo projeto, ainda que ele seja grande, ele vai nascer pequeno e haverá um processo para que ele possa alcançar o propósito de grandeza. E, de fato, é uma missão. Aqui você está compartilhando a palavra. Aqui você está abençoando vidas. Aqui você está trazendo perspectivas do cristianismo diferente. Que tem uma luta, uma guerra, né? Tem. Aqui você... Espiritual. Totalmente, totalmente. Aqui você está fazendo as pessoas pensarem, pô, Sim. sair fora da caixa. E há algo de errado nisso? Não. Paulo, ele disse, examinai de tudo, aprenda de tudo, retenha o que é bom. E seja um bereano. Sim, examine as escrituras. Abre a Bíblia, acompanha com a palavra. Não seja um crítico consumais. Eu sempre digo assim, que geralmente o que eu ouço gera dois tipos de sentimentos em mim. O primeiro sentimento é convicção a respeito da minha fé, a respeito do meu caminho, se eu estou vivendo a verdade ou não. Existe coisa que eu ouço que eu falo, poxa vida, graças a Deus, eu estou no caminho certo, porque o que esse cara falou aí não serve para mim. Biblicamente, o que ele falou foi uma baboseira. É uma heresia. É uma heresia. Então me dá mais convicção ainda que eu estou no caminho certo. Sim. Porém, eu aprendi que existem pessoas vivendo algo totalmente antagônico à verdade do evangelho. A segunda coisa, o segundo sentimento que eu tenho quando eu ouço uma perspectiva diferente é: poxa, interessante o que esse cara falou. Nunca ouvi sobre isso. Vou analisar. Vou estudar. Não é que faz sentido? Não é que eu estava errado nisso? Não é que o cara tem razão? Poxa, tudo serve... Na vida a gente nunca perde. Isso. Principalmente em questão de conhecer, de conhecimento. Conhecer nunca perde. E- Ou você ganha ou você aprende, né? Exatamente. E o conhecimento é muito importante, até bíblico, para você entender e se aprofundar. Esses dias eu recebi uma ligação e falando: Gui, você não sabe o que aconteceu, eu quero sua opinião. Tava andando no centro e uma pessoa me parou. Posso pregar a Bíblia para você? Eu tava com tanta pressa
Mas no final eu acabei falando, tá bom, é a palavra de Deus, né? Deixa eu ouvir rapidinho e vou embora. No final ficou quase 1 hora conversando e a pessoa que estava pregando disse que existe a Mãe Deus. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. A Mãe Deus, e quem não aceitar a Mãe Deus não vai para o céu. Aí começou a passar várias passagens bíblicas que comenta sobre a mãe, já tem até em Apocalipse, se eu não me engano, não me recordo agora, mas existe um contexto. E essa pessoa que estava pregando essa verdade não entendeu o contexto. Não entendeu, e essa pessoa ficou abismada e começou a contradizer, falar, não, mas você entendeu errado, é assim, assim, assim. É assim, assim, assim. Então, às vezes, a pessoa que quer pregar para você, você mesmo acabou pregando a verdade para ela. É isso aí. Olha É só isso aí. que louco. É que tem umas bizarrices, né? Meu, é bizarro. É igual aqueles velhinhos da barba grande que vivem pregando aqui em São Paulo, né? Entendeu? Aqueles caras. Entendeu? Às vezes, bem intencionado, mas. Não sei se você já ouviu falar disso. Já ouvi falar Já assim ouviu da mãe falar, dele. né? Aham. Teve até um pastor aí que soltou essa também, né? Recentemente aí na mídia. Né? Falando da mãe Deus, porque Deus não tem sexo. Então ele pode ser uma mãe, pode ser um pai. Entendeu? Fala da criação, né? Isso. Meu. Mas são absurdos, né? Deus sempre foi apresentado como o Senhor. Mas na onde Bíblia. muitas pessoas estão ouvindo e estão indo. Então, assim, Estão crendo nisso. estão crendo. Mas você pega na Bíblia, Deus ele nunca é apresentado como um ser feminino. Deus é apresentado como o Senhor dos Sim, exércitos. o Senhor dos exércitos. Senhor Yahvé, Jeová. Então, assim, Filho do homem. filho do homem. Não tem como você pegar aquele contexto de Isaías, porque ali é apenas uma alegoria, né? Pode uma mãe se esquecer do filho, do fruto. Pode uma mãe se esquecer do seu filho de forma que não se compadeça Sim. do fruto do seu ventre. Mas, todavia, o Senhor. Não está dizendo que Deus é uma mãe. Está dando o exemplo de uma mãe que pode esquecer do seu filho de Esse é o forma contexto, que não se né? compadeça do filho do seu ventre. Mas, todavia, o Senhor Sim. jamais te esquecerá de ti. Então, assim, infelizmente a gente precisa ouvir esses caras aí pra nos dar mais Mas é convicção interessante. e nos dar argumento. Sim. É só você ver também o próprio Jesus, né? Se ele é o próprio Deus, ele se fez carne, ele foi o quê? Mas às vezes a pessoa quer pregar isso pra você e você, com seu conhecimento bíblico, vai pregar a verdade, a absoluta, e a pessoa vai entender o que eu tô fazendo. Faz sentido isso que essa pessoa tá fazendo. É. Porque essa pessoa que me ligou, tinha 2 pessoas falando sobre isso, né? A Mãe Deus. Só que uma delas começou a ficar calada. E ela falava, né? A pessoa sobre o Cristo verdadeiro, sobre o Deus vivo, e ela começava a fazer assim, ó. Tipo, às vezes Deus fez esse encontro pra isso. Sim. Pra isso, olha como Deus é lindo e Sim. poderoso, cara. Isso aí me tocou bastante. É que tem gente que fica com a mente cauterizada, né? É. A pessoa que tá pregando isso acredita nisso como verdade absoluta. Mas Com nós que certeza. temos a verdade de Cristo, podemos confrontar, entre aspas, né? Mostrar a verdade Sim. que nós temos. Sim. Nós- Não é sobre contra a religião. Não, é sobre não. né? Nós temos um livro sagrado que nos apresenta de fato a verdade do Evangelho sobre quem é Deus, sobre as obras de Deus, o que Deus fez, o que Deus forma, a forma como Deus é. Por exemplo, existe uma fala que muitas pessoas usam, né? Uma expressão: ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Sua visão, Deus pode ser explicado? Não. É? Pode ser Você explicado? pode reconhecer quem ele é. Né? Deixa eu... Explicado? Léo, na sua visão, ninguém explica Deus? Não. Pra Ninguém mim não, explica por eles Deus? são soberano e... Na sua totalidade, ninguém explica Deus. fala pra Mas eles, são- Deus deu um princípio. Deixa eu do que soltar ele uma é. heresia aqui. Deus pode ser explicado. Olha lá. Eita, olha lá, pessoal. Eita, bravo. Coloca aí, escreve aí. Deus pode sim ser explicado. A gente não vai conseguir explicar a onipotência. Ele é todo poderoso. Ou seja, se ele é todo poderoso, não tem um limite para o poder de Deus. A gente não consegue explicar a onisciência. Como explicar alguém que sabe de todas as coisas? Ele sabe passado, presente e futuro. E sabe de todas as coisas, o que aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer em todos os lugares. E desde o princípio. Nós não podemos explicar a onipresença. Como explicar um Deus que está no céu, ao mesmo tempo que está na terra, ao mesmo tempo que está aqui, instalado no Japão? Como Mas que eu falei, na explica sua isso? totalidade, Não ninguém tem vai como. explicar Deus. Não tem Mas
A E o que ele faz humanidade, a humanidade sempre quis uma forma explicável de Deus, uma forma compreensível de Deus, Sinais. uma forma entendível de Deus. Como eu entendo quem Deus é? Como eu explico como é Deus? Tem como, pô? É só olhar para Jesus. Jesus, ele disse assim para os discípulos: quem vê a mim, vê o Pai. Meu pai. O Pai está em mim e eu estou no Pai. Foi quando Filipe perguntou: Senhor, nos mostra o Pai, isso nos basta. E Jesus fala: Filipe, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Quem me vê também está vendo o Pai. Jesus, ele é a forma entendível, a forma compreensível e a forma explicada de Deus. Você quer conhecer a Deus? Leia o Evangelho, estude sobre a biografia de Jesus, porque Jesus é a forma explicada de Deus. Como Jesus amou, Deus ama. Como Jesus foi justo, Deus ele é justo. Como Jesus perdoa, Deus perdoa. Então, em Jesus, a gente vê a forma explicada de Deus. A forma encarnada. A forma compreensível, a forma entendível. Você entende, você compreende Deus olhando para Jesus. Porque ele disse: eu estou no Pai, o Pai está em mim. E Jesus o Pai e eu somos um, né? Eu ensino o que aprendi do Pai. Nada que eu faço seria feito se não fosse pelo Pai. Tem uma parte também que Jesus disse, antes que ele estivesse aqui, a glória, né, que eu tinha antes de estar aqui. Olha Meu aí. Deus, você é doido, cara. Está escrito, tremendo. João capítulo 1, está escrito assim que no princípio ele era o verbo, a palavra, e o verbo estava com Deus. O verbo era Deus. O verbo se fez carne e habitou entre os homens. Ou seja, o próprio Deus se fez carne e habitou entre os homens. Então, essa canção, Ninguém Explica Deus, entre aspas, Sim, sim. Deus pode ser explicado em Jesus. Você quer uma explicação melhor sobre Deus? Não vai para uma faculdade teológica específica. Vai viralizar esse pedaço Entendeu? aqui. Você quer uma forma explicada sobre Deus? Olhe para Jesus. Veja a vida de Jesus. É isso. Ele é o Deus explicado. Ele é agora o Deus. tá tendo uma briga, vamos dizer assim, uma divergência, né, do unicismo agora. Tá pegando, né, cara? Tá pegando fogo isso aí. Poxa, cara. voz da verdade, Ou é irmão. trinitariano ou é unicista? O trinitariano, na verdade, é uma linguagem antiga para a Trindade, né? Sim, A Trindade sim. é uma linguagem mais recente. Rapaz, o Carlos Moisés, ele defende o unicismo já há tempo, né? É que agora com a mídia, né, com a internet, tá indo mais longe. Mas eu entendo os unicistas, cara. Não é fácil você Não. acreditar em um Deus que se manifesta de 3 formas. Mas, biblicamente, existe um Deus, o Todo-Poderoso, que se manifesta de 3 formas. O unicismo não acredita no Pai, na existência do Pai, no Filho e do Espírito Santo, que são um que se manifesta nos 3. Ele só acredita no Deus eterno, Pai da eternidade, o Senhor, o Jeová, o Adonai. Perfeito. Assim os judeus também acreditam. Então, assim, nós que acreditamos na Trindade... Mas Jesus fica onde? Pegamos a base desde o Gênesis. Quando no Gênesis o próprio Deus fala: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Já não estava sozinho. E ele não falou isso para os anjos. Porque não existe na Bíblia nenhuma referência que os anjos têm a imagem e semelhança de Deus. Então, quando ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, acreditamos que ele falou com o Filho e com o Espírito Santo, em que a Bíblia faz menção que o Espírito Santo já se movimentava sobre a face das águas, quando havia trevas sobre o abismo. No Novo Testamento, nós temos algumas referências, como em Mateus capítulo 3, quando Jesus é batizado das águas e sai das águas, o Espírito do Senhor vem em forma corpórea de pomba e pousa sobre Jesus, e ouviu-se uma voz nos céus que dizia: eis aí o meu filho amado, em quem me compraz. Então o Filho saiu das águas, o Espírito Santo veio em forma corpórea de pomba e o Pai falou. Então, assim, como explicar de forma compreensível para que leigos intelectuais entendam a Trindade? O Sol. Existe o Sol, os raios solares que refletem em nós o calor. Existe o Deus eterno que se manifesta como raio solar no Filho e reflete em nós o calor através do Espírito Santo. Numa linguagem mais simples, explicando a Trindade,
O ovo é 3 em 1. Você tem o ovo, você tem a clara e você tem a gema. Ou seja, é um, mas que se manifesta de 3 formas. A própria água, né? A própria água. Sólido, líquido e gasoso. Então, Não se deixa de ser manifesta- H2O em todas, mas... sólido, líquido e gasoso. Se manifesta de 3 formas, de 3 maneiras. Então, assim, E tudo Deus fez de 3 formas, né? e você vai for pegar a pegar. Bíblia, né? Você vai pegar a Bíblia. Deus se manifestou no Antigo Testamento, o Filho se manifestou no Novo Testamento e o Espírito do Senhor está conosco hoje para concluir a missão. Uhum. E até a consumação dos séculos em que o Espírito estará conosco. Então, essa é a ideia e é a proposta da Trindade. Não são 3. Apesar que muitas pessoas falam Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, quando eu falo assim, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, dá a entender que são 3 deuses. E nós adoramos 3 deuses. E não é isso. E não é isso. Só E nós Deus. acreditamos em quê? Nós acreditamos em um Deus que se manifestou no Filho e se manifesta pelo Espírito Santo. Tanto é que Deus está presente em todo o ministério de Jesus. E o Espírito Santo também. Sim. Tanto é que tem uma passagem que me toca muito, que é poderoso, quando Jesus entrega, o Jesus entrega por um sopro o Espírito Santo de Deus para os apóstolos. Está lá Sim. em João, capítulo 20, versículo 22, que vou até ler. Que diz assim: e tendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Meu Deus, Isso é cara. forte. Não tá lá em Atos só não. Tá antes de Atos. É isso aí. Tá antes de Atos. Imagina Jesus assoprando em você agora. Recebei o Espírito Santo. É que é uma discussão muito grande, né? Existem religiões e pessoas que não acreditam na divindade de Cristo. Sim. Outros não acreditam também na divindade do Espírito Santo. Por exemplo, as testemunhas de Jeová, o Espírito Santo é só uma força ativa de Deus. Ele não é o próprio Deus, é só uma força ativa de Deus. Para muitos, Jesus não é o próprio Deus, ele é um anjo, ele é um arcanjo. Dizem que Eu era tava Miguel também, tem uma Eu discussão. tava até conversando né? com Tem. um pastor no final de semana que ele falou que uma vez ele falou pro testemunho de Jeová. Ele fala, acho que é Atos 3 ou Atos 4, que Jesus fala, vai na cidade e Deus, meu testemunho, né? Ele fala, se você acredita nessa palavra e você fala que Jesus não é Deus, por que você está dando testemunho de Jesus, então? É porque Verdade. muitos acham e pensam que Jesus foi um cara muito inteligente, foi um homem de muita sabedoria, Foi mais um profeta. foi mais um profeta, mas não que era o Messias. Os judeus não acreditam Os que judeus. Jesus é o Messias. Alguns, né? Eles estão aguardando o Messias até hoje. A maioria, né? A maioria. Não alguns, a Sim, maioria. Dos judeus mesmo, eles estão aguardando Jesus hoje. Os ortodoxos, né? Os messiânicos já Alguns acreditam, creem né? em Já Jesus, acreditam. né? Alguns creem. Então, assim, Sim. mas para nós, Jesus é o próprio Deus que veio encarnado. Como a própria Bíblia diz. Sim. Ele era o Verbo, estava com Deus, era Deus e se fez carne. E o Espírito Santo, nós temos essa promessa do Antigo ao Novo Testamento, uma promessa do próprio Cristo, o Espírito da verdade que habita em vós e daqui a um tempo estará em vós. O mundo não pode receber porque não o conhece, mas vocês já o conhecem, porque e já os habita em tendes vós. visto. Já tenho de os visto, habita em vós e estará com vós. E aí nós acreditamos que a manifestação e o agir do Espírito Santo, o cumprimento dessa promessa se tornou uma realidade a partir de Atos 2, quando cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos unânimes em oração, de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu aquela casa, e foi distribuída entre eles línguas repartidas como de fogo, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então, assim, o Pai no Antigo Testamento, o Filho no Novo Testamento, o Espírito Santo desceu em Atos dos Apóstolos e continua conosco, mim, estará conosco até a O consumação. texto que mais explica isso é quando você pega a primeira João capítulo 5, versículo 8, que fala: 3 são que testificam no céu. É Deus, a palavra e o Espírito. Os 3 são um, né? Assim como na sequência no 9 ele fala, e são 3 que testificam na terra.
O sangue, a água e o espírito, os três concordam em um. Ou seja, Sim, há uma divergência. E a palavra não é letra, não é a letra, é Cristo. é Cristo. Cristo. É A Cristo. palavra é ele, a verdade é ele, o caminho é ele. É Cristo. Não tem... A palavra estava no início. Deus, com a sua palavra, criou os A céus. palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Era Deus. É. O verbo, a palavra, né? Agora, E o uma verbo coisa se fez também carne, a palavra se fez carne. Que tá pegando muita divergência também aí, que estão falando bastante na internet, tem muita dúvida, é sobre os pregadores itinerantes. Pregador itinerante, o povo conversa bastante, né? Né? Estão O que falando seria o bastante pregador sobre itinerante? isso. Né? O que você entende sobre isso, pastor Fábio? O que você pensa a respeito disso? É errado? As pessoas criticam os pregadores itinerantes e tem alguns que falam que não tem na Bíblia. Mas a gente vê um Filipe, que era um pregador itinerante, um diácono, né? Interessante, você não vê livro do apóstolo André aqui, você vê? Não, André não. Mas muitos que conheceram Jesus, quem foi que levou? O André. O André. Vem O cá André. que eu vou te apresentar Isso o como Cristo. discípulo, né? Vem cá que eu vou te levar pra ele. Vem cá, foi o André. Isso como discípulo, né? Brabo. O Filipe depois, mesmo sendo diácono da igreja, foi um pregador itinerante que evangelizou o eunuco, né? Alguns chamam de O que seria esse até pregador evangelista, itinerante? né? Evangelista. Para nós agora, o pregador, aqui no nosso contexto, o pregador itinerante é aquele que recebe convites de igreja e sai pregando, de uma igreja aqui, uma igreja lá. É claro que existe os pregadores itinerantes desertor, que não tem uma igreja local, que não serve numa igreja local. Ele simplesmente sai aí, banda voou, não tem uma autoridade espiritual sobre ele. Porém, existem os pregadores itinerantes que são íntegros, tem uma igreja local, serve na igreja local, tem uma autoridade espiritual sobre ele e apenas aceita convite. Ele prega numa Batista Lagoinha, ele prega numa outra Batista, ele prega numa Assembleia de Deus, ele vai numa igreja independente porque foi convidado para ir levar uma palavra e compartilhar o depósito que Deus fez na vida dele. Então esse é o ministério itinerante que às vezes é totalmente incompreendido. Tem gente que fala, o pregador itinerante é vagabundo. Pô, irmão, vamos respeitar o chamado. Por causa de um itinerante que deu um mau exemplo, a gente vai colocar todos agora no mesmo pacote? É a mesma coisa Sim. de eu colocar um pastor que deu um mau exemplo também no mesmo Sim, pacote. fala que os pastores tudo igual. Gente. Todos os Ou pastores qualquer são... outra coisa, né? Porque um pastor se corrompeu, desviou dinheiro da igreja, todos os pastores são corruptos? Sim. Não, entendeu? Então, e outra coisa, existem muitas igrejas que o itinerante vai para somar com a visão do pastor local. Ele vai agregar, ele vai compartilhar com a visão do pastor local, levando a palavra, ganhando vidas ali, aonde o pastor local vai cuidar. É claro que existem os itinerantes irresponsáveis, né? Marcos 16:15, pregando o ID também. Pregando né? isso. Esse eu já digo que é mais o evangelista, né? Uhum. Ele sai como um evangelista, ele vai evangelizar. É. O pregador itinerante, ele é chamado de avivalista, ele vai com uma mensagem diferenciada, entende? Ele recebeu um depósito diferente em Deus. Por exemplo, nem todo pregador itinerante serve para ser pastor de igreja. Porque o pregador itinerante, o pastor, ele está ali pregando diariamente. O itinerante, ele é convidado para ir nessa igreja uma vez por mês e ele vai levar um conteúdo diferente, agregando com a visão do pastor, somando com a visão do pastor e abençoando aquela igreja, abençoando vidas. É por isso que tem muito essa onda de igrejas que levam muitos pregadores de fora. Esses pregadores de fora, geralmente, são chamados itinerantes. Eles são avivalistas, eles têm um jeito diferente de pregar, eles têm uma maneira diferente de tocar o coração das pessoas através da mensagem pregada, mas nem sempre é compreendido. Itinerante quer dinheiro, vem aqui só pela oferta, e nem sempre. Às vezes, simplesmente, o cara só tem um chamado que queima no seu coração, recebe inspiração e revelação de Deus na palavra e está compartilhando com a igreja aqui, compartilha com outra igreja ali. De alguma forma, ele também está fazendo o ID do Senhor. E alguns, às vezes, nem recebem a oferta. E tem uns que não recebem a oferta, né? É. Outros recebem, consolidaram o ministério de forma nacional e são abençoadíssimos, né? Infelizmente, alguns já partiram para o lado do mercantilismo, pelo lado do mercenarismo, né, que se tornaram mercenários, mas existem aqueles que são abençoados através de ofertas, outros combinam um valor específico porque demanda
esforço, dedicação, tem uma família que ele precisa cuidar, ele abriu Tem um mão, trajeto, tem um tem um trajeto, local. outros, devido às demandas de agenda, não consegue conciliar a vida com a profissão, abriram mão da profissão, que alguma profissão ganhava muito bem, e aí por conta das agendas, aí agora ele combina ali uma oferta que seja justo tanto para a igreja quanto para ele, abençoar a vida dele, abençoar a família dele. Exatamente. E, Pastor Fábio, e a questão do podcast, eu acredito, como surgiu? Como foi isso? Porque você é pregador há bastante tempo já, né? Não sei se você já pensava em ter um podcast. Como que surgiu isso? Veio de Deus essa ideia? Ou você que pensou e startou? Como foi? Como que aconteceu? Então a história é um pouquinho longa, mas vamos lá. Desde 2016 eu trabalho com rede social, né? Eu tenho um portal que é bastante conhecido, que é o Eu Acredito na Minha Geração. Esse portal tem 1 milhão de seguidores no Instagram, mas nós iniciamos ele na época no Facebook. Tem 4 milhões de seguidores no Facebook, se tornou uma das maiores páginas cristãs na época. Um engajamento absurdo, a gente alcançava na época 130 milhões de visualizações só no Facebook. Aí não tinha Instagram, depois migramos para o Instagram. 2019 veio a monetização do Facebook. Aí entrou um ódio, um santo ódio, se assim eu posso dizer em mim. Por quê? Porque o Eu Acredito na Minha Geração iniciou com uma proposta minha de um livro que eu escrevi. Eu Acredito na Minha Geração, quando surgiu aquela pregação do pastor Paulo Júnior, que viralizou: essa geração de cristãos é a mais fracassada de todos os tempos, que se depender dessa geração nós somos os primeiros a encher o inferno mais rápido do que todos. Todas as vezes que eu via isso me confrontava demais. Eu falava, poxa vida, se nós somos a geração mais fracassada de todos os tempos, eu sou um dos responsáveis, até porque eu faço parte desta geração, então eu tenho que fazer alguma coisa para mudar este rótulo e essa fama tão constrangedora. Foi nesse período que Deus começou a ministrar na minha vida sobre os remanescentes nessa geração. Uma geração descompromissada, sim. Uma geração que tem muita gente corrompida, sim. Uma geração carnal e fraca na espiritualidade, sim. Mas não são todos. Pode existir uma minoria, ainda que seja uma minoria, existe pessoas que estão aos pés da cruz, clamando por um avivamento, lutando para ser diferente e fazer a diferença. E na Bíblia, Deus nunca contou com a maioria. Deus sempre contou com a minoria. Na Bíblia, a gente nunca vai ver Deus usando uma nação para mudar a vida de um homem, mas a gente vai ver Deus usando um homem para transformar a vida de uma nação. Então, por causa desses remanescentes, é que eu acredito que a minha geração não está aqui por um acaso. Deus tem um propósito e nós fazemos parte dos propósitos de Deus. Então foi aí que eu iniciei este livro, aí eu criei essa página para colocar o trecho do livro nessa página. Aí eu comecei a colocar alguns trechos de pregação meu e começou a viralizar. E aí eu coloquei trechos de pregações que eu me simpatizava, aconteceu. 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões de seguidores no Facebook. Depois veio o Instagram também. Aí a gente investiu lá. Hoje o nosso portal é bem grande também. São mais de 117 milhões de pessoas alcançadas por mês. Mas 2019 veio a monetização para o Facebook. Eu ganhei a monetização 3 meses, mas eu perdi, porque eu tinha muitos conteúdos com originalidade limitada, ou seja, era conteúdo de terceiros. E eu falei, poxa vida, eu tenho que criar algo meu mesmo para que eu não sofra com isso. Veio a pandemia, essa onda do podcast começou a viralizar na pandemia, não sei se vocês vão lembrar. Sim. Eu lembro o vídeo que eu vi que mais viralizou na época foi do Flow, com o Cabo Daciolo, pô. Não sei se vocês lembram, que ele falou do projeto global de redução populacional. Esse vídeo no Flow explodiu. Eu acredito que foi ali também que as pessoas começaram a ter conhecimento maior. Claro que os caras já vinham com um trabalho há tempos, né, do Flow Podcast, mas esse Daciolo falando sobre a redução populacional, como estava morrendo muita gente nessa doença mundial, viralizou absurdamente. Eu tinha colocado até no Eu Acredito na Minha Geração, no Instagram, esse vídeo lá alcançou 10 milhões de visualizações. Caraca. Então aqui explodiu. E ele era do Flow. Eu falei, poxa, tem que criar um podcast. Mas aí eu comecei a procrastinar. Passou 2020, 2021, 2022, eu dei início ao Eu Acredito Podcast. Cara, assim, foi mais por uma satisfação pessoal, por conta de eu
praticamente ter crescido nas redes sociais apenas com conteúdo de terceiros, e agora eu estava criando o meu próprio conteúdo, que era o podcast. Mas essa satisfação pessoal me levou a um propósito de compartilhar a palavra, de compartilhar perspectivas diferentes, de trazer pastores para contar o seu testemunho, levar informação, levar conteúdo, levar edificação para as pessoas que pudessem nos assistir. Mas muito desafiador, porque todo início é difícil. Eu repito novamente, todo projeto, ainda que seja grande, ele vai iniciar pequeno. Ninguém nasce grande. Quem nasce grande é monstro, sofre de anomalia, é doente. Todo projeto, ainda que seja grande, ele vai iniciar pequeno e aí vai ter os processos que vai levá-lo ao crescimento. Então, se você suportar os processos, você vai alcançar o propósito. Hoje nós temos quase 3 anos, vai fazer 3 anos em maio, de podcast. E, para a glória de Deus, não tenho motivo nenhum para me gloriar nisso, até porque foi exaustivo, cansativo, trabalhoso, muitas pancadas, muitas dores, incompreensão, rejeição, cancelamento silencioso, mas hoje aí nós estamos entre um dos melhores também não coloco, mas entre um dos maiores podcasts cristãos do Brasil. Mas assim, fácil não foi, porém está sendo recompensador. Gente... Pessoas sendo transformadas, alcançadas. Alcançado. Mas assim, eu ouvi pessoas... Cara, você tá vendo que isso tá dando errado? Fecha esse podcast aí. Gente que mandou fechar. Quando eu iniciei, eu criei grupo de transmissão para enviar, assista lá, tal, todo motivado. O que foi de pessoas que falavam assim... Mano, te considero demais, mas para de enviar isso para mim. Se eu quiser assistir, eu vou lá assistir depois. Beleza, me perdoa e não vou enviar mais, tirar da lista de transmissão. Aí depois de um tempo eu mesmo parar de fazer lista de transmissão, falei, se isso tiver que acontecer, vai acontecer aqui mesmo. Às vezes tá tão afoito assim pra mandar e não é Deus que vai alavancar. Deus que vai alavancar. Então aí hoje, graças a Deus, estamos com 230 mil inscritos, são de 3 a 15 milhões de pessoas alcançadas só no YouTube. E graças a Deus, o Senhor tem nos dado conexões, pessoas têm... Poxa... interessada em nosso canal, deputados no Brasil entrem em contato, como é que eu faço para ir lá no Eu Acredito Podcast? Eu recebi recentemente o deputado Toninho de Paula, que enviou a equipe dele para entrar em contato comigo, se oferecendo para ir no podcast. Então, assim, quando você recebe algo de Deus e você acredita e investe naquilo que você acredita, você pode passar por processo, pode passar por incompreensão, pode passar por rejeição, pode passar por desprezo, pode levar a chicotada que for, mas se você continuar investindo no que você acredita, vai dar certo. Vai acontecer. Vai acontecer. E, a princípio, para dar certo, para acontecer, muitas vezes a percepção que você vai ter é que está dando errado, mas nem sempre o que está dando errado é errado. E nem sempre o que está dando certo é certo. Às vezes o que está dando errado é certo. E às vezes o que está dando certo é errado. A verdade é que o caminho que Deus nos coloca nem sempre são caminhos de flores. São caminhos de espinhos. São caminhos que vai nos levar a sangrar. Mas se é a boa vontade de Deus, o fim dele vai ser agradável e vai ser perfeito. Então hoje a gente vive essa realidade de perseverança na questão do Eu Acredito Podcast. E tem que tomar um cuidado também, né? Tá na mídia, tá falando da palavra, não é tão simples como todo mundo imagina, talvez, né? Alguns, né, que tá lá do outro lado, achando que é simples, que é fácil, porque tem muitas batidas, né? O que você falou, tem muita gente não acreditando naquilo que você faz. Tem uma batalha espiritual Tem uma além batalha disso, espiritual. né? Uma batalha emocional, porque eu não sei vocês... É toda vez que você quer gravar? Não. Não é? Não é. É que assim, há uma diferença, né? Há quem faz por hobby, há quem faz por chamado, há quem faz por profissão, há quem faz por vocação. Eu não iniciei o podcast por um hobby. É um chamado, né? Eu iniciei um podcast primeiro por uma satisfação pessoal que se tornou uma vocação, que se tornou um chamado. Hoje eu entendo
que era necessário eu ter iniciado o podcast para eu dar voz a pessoas para falar sobre situações absurdas que acontecem no evangelho. Existem situações que o cara não consegue, não pode falar nos púlpitos, mas no podcast ele pode falar. Pode falar. Ele tem liberdade para falar. Sim. Entendeu? Nem tudo é falado no púlpito. Então, assim, eu dei início ao podcast, primeiro por uma satisfação, mas se tornou um propósito, se tornou uma vocação, se tornou um chamado. E por isso, rapaz, existe podcast que depois que eu faço, me dá uma dor de cabeça terrível. É uma batalha espiritual grandiosa. Não é simplesmente você vir aqui, gravar, falar, receber o convidado, não. Exato. Há um mundo espiritual que leva você a pensar em desistir todos os dias. Se você não tiver um emocional legal, cara, você não consegue perseverar. Pô, quantas vezes eu terminava o podcast, eu voltava para casa chorando, dizendo, até quando vai valer a pena? Investimento, tirava do próprio bolso, sem muitas condições. Será que isso mesmo vai valer a pena? Será que isso um dia vai acontecer? Ah, sabe de um, vou desistir, mas não consegui desistir. Porque, mano, existem coisas que Deus coloca em nosso coração que, a princípio, você acha que foi uma satisfação sua, mas foi Deus que colocou. Eu, por exemplo, podcast, eu acho que foi uma satisfação minha, mas, na verdade, foi Deus que colocou. E um dos motivos que a gente sabe que foi Deus que colocou no coração é quando você pensa em desistir, tem motivos para desistir e você não consegue desistir. O chamado é isso, velho. Ser chamado por Deus para... Ó, chega a arrepia. Ser chamado por Deus para algo, por alguma coisa, é você ter vontade de desistir e você não conseguir desistir. Você não desiste não é porque você não quer, você não desiste não é porque você não tem desejo, você não desiste não é porque você não tem motivos, porque você quer, você tem desejo, você tem motivo. Você só não consegue. Quando Deus chamou a Jeremias... É muito mais forte. É muito maior. mais forte. Deus chamou Jeremias e fez promessa. Antes de nascer eu te conhecia. Antes que você fosse gerado no ventre, eu te chamei e as nações eu te dei por profeta. Aonde eu te enviar, tu irás. O que eu mandar você falar, falarás. Jeremias aceita o chamado e começa a viver o chamado. Mas não foi flores o chamado, não. A ponto de chegar um momento em que Jeremias chama Deus para a conversa e diz: o Senhor me iludiu. Iludido eu fiquei. O Senhor me disse aonde quer que me enviasse era para eu ir, o que me mandasse falar era para eu falar. E eu tô indo aonde o Senhor me envia, eu falo o que o Senhor me manda. O problema não está em mim, que deixo de falar e deixo de ir. O problema está nesse povo que não se converte e não se arrepende. Iludido eu estou. O Senhor que me persuadiu e me deixou iludido. Aí ele entra em uma crise consigo mesmo, dizendo: maldito foi o dia que eu nasci. Maldito foi o dia em que minha mãe me deu a luz. Maldito seja aquele homem que saiu pelas ruas da cidade anunciando que tinha acabado de nascer uma criança. Eu não quero mais pregar. Eu não quero mais profetizar. Eu não quero mais a palavra do Senhor na minha boca. Em outras palavras, Jeremias ele está dizendo: eu não quero mais o ministério profético. Mas ele continua: enquanto eu falava essas coisas, a palavra, a promessa do Senhor, o chamado do Senhor veio como fogo, penetrou a minha carne e começou a queimar todos os meus ossos. Irmão, chega um momento que o chamado é mais forte do que você. Não é você que tem o chamado, é o chamado que te tem. Não é você que tem a vocação, é a vocação que tem você. Então, assim, quantas vezes eu pensei em desistir, mas não consegui, porque eu entendi que não era simplesmente uma satisfação minha, era um chamado. Aqui, ó, pô, aqui vocês aqui, quantas vezes trabalham e parece que não vê resultado, quantas vezes parece que não vai. Tá travado. Tá travado. É. Vontade de desistir, bate, pô. Sabe de uma, tá tendo muito podcast agora. Concorrência tá grande. Tá grande. Mas por que não desistiu, não irmão? é sobre concorrência, né? Não é, cara. É mais forte, você não vai desistir Até por porque causa não é disso. concorrência. Não é Tudo concorrência. do reino. É sobre um chamado É sobre o chamado. específico. Eu tenho isso aqui como ministério, porque foi algo de Deus. E tem um testemunho, tem uma história. Sim. Tem uma história. Eu conversei com Deus. E Deus me respondeu na mesma semana. Léo sabe. Meu, foi muito assim, direcionado. Agora, e tanto é que no primeiro episódio eu disse, eu não sei quantos vão ser. Pode ser um, mas se for um, eu já tô contente porque eu já falei dele aqui. Acabou. E estamos aqui até hoje.
Pronto, e não vão desistir, né? viu? Porque aquele que começou a boa obra é fiel até para aperfeiçoar até o fim. Até o fim. Entendeu? Nome Aquele de que Jesus. põe a mão no arado e olha para trás não é digno do Senhor. Exato. E quando você entende que não são, vamos chamar de rivalidades, e sim prosperidades, isso muda tudo, porque assim, eu não tenho vergonha nenhuma restrição de falar do seu podcast, do podcast do vizinho, porque assim, se é tudo pra Deus, cara, independente de quem for, mas se Deus tiver que levantar ele, não eu, por exemplo, Somos então que parte seja do corpo ele. de Cristo, né? Aqui eu gosto de vocês porque vocês são espirituais, estão espiritualizando. Mas vamos humanamente, cara. Humanamente, vai ter Vamos falar humanamente. Sim. Entendeu? Humanamente. Se um podcast que começou com você acabar tendo resultados maiores que você, humanamente fala, pô, por que o meu não vai, cara? E não é ciúmes, não é sentimento de inveja, pô, é sede de vitória, irmão. Entende? Nós somos seres humanos. Então, nós não trabalhamos para não ter resultado. Irmão, todos nós trabalhamos por resultado. Será que eu não tô fazendo correto? Será que Deus não tá comigo? Aí Tem começa, tudo isso, cara. né? Você é ser humano, você sofre nas emoções, você tá aqui e você tá aqui todos os dias porque você quer resultado. Até Deus trabalha por resultado. Irmão, quer ver Senão uma ele coisa? não teria te chamado. Não teria me chamado, não teria enviado Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Agora, qual é o resultado que ele queria? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, todos nós trabalhamos por resultado. A maior frustração de Pedro foi o quê? Foi lançar a rede e não pescar. Então, Jesus foi lá e trabalhou na frustração de Pedro. Volta lá e lança a rede do outro lado que tu vai pescar. Pronto. Caim, né? É. Foi frustrado ali. Foi frustrado, Caim foi frustrado. Mas Deus não se esqueceu dele. Não se esqueceu. Viu? Não Ele se que esqueceu. mudou, né, a percepção humana. Na verdade, Vamos Deus dizer sentenciou aquele que caçasse a Caim, né? Entendeu? Imagina? Então, assim, mas nós trabalhamos por resultado. Então, humanamente falando, há muita concorrência, cara. Irmão, hoje todas as igrejas têm Quantos, podcast. às vezes, não estão falando do cristianismo por hobby, porque tá em alta agora, vamos dizer Sim. assim, mas não tá com Deus. Não. E tá bombando, vamos dizer assim. Você pega podcasts seculares aí que leva pastores, aí. Entendeu? E hoje, pra tu trazer um pastor desse famoso no seu podcast, é difícil. É difícil. Porque Nem consegue o contato, às vezes. nem consegue, é por assessoria. Mas é mais fácil do cara ir num podcast secular, porque tem engajamento, tem muitos inscritos, do que ir num podcast do mesmo reino. Você vê que é cristão. errado sim. isso, não, Hã? pastor? Não vejo que é errado. Não vejo que é errado. Porém, deveríamos nos ajudar, né? Deveríamos nos ajudar. Graças a Deus, quando eu iniciei o podcast... Mano, E outra, aqui a gente grava com outros podcasts, né? Já veio outras pessoas Sim, já de veio podcast outros. cristão gravar com a gente aqui. eu vou abrir com É você uma aqui. bênção. Rapaz, teve uma época assim, quase eu ia chutar tudo, irmão. Porque uns Ó, 6... inédito, pessoal. Mano, Compartilha aí, que é inédito. Tava um cara, um ano de podcast, tava um cara lá em Curitiba, um mestre, sempre considerei ele. Não vou citar o nome, não, pô. Mas Fala, um cara fala, muito fala. bom. Um cara muito bom, assim, mestre mesmo na Assembleia de Deus. O cara tem Bíblia de suas traduções, dentro de suas perspectivas. Fantástico, eu gosto muito. Sempre ouvi as mensagens dele. Entrei em contato, eu vou, tal. Beleza, passou um tempo depois, ele falou que não ia mais no meu podcast. Tipo, faltava 2 dias, falou que não ia. E ele tava na cidade, dizendo que as minhas perguntas eram muito fraquinhas. Irmão do céu, cara. Que abalo emocional da desgrama, meu Deus. Rapaz, eu não vou porque suas perguntas são muito fraquinhas. Cara do céu. Mexeu E não foi comigo, sarcasmo, foi sério. Não, foi sério, pô. Foi bem no começo, não? Eu tinha ia fazer 1 ano de podcast. E eu lutando, sabe? Lutando pra resultado, fazendo Sim, corte, sim. vendo estratégia. Sim. E aquela guerra toda e nada acontecendo. E esse cara era bom. Eu falei, uma oportunidade, esse cara aqui vai ser bom. Tal. Irmão, fiquei mal. Aquele dia ali eu chorei mesmo. Aí, de repente, um dia depois que ele me deu essa notícia que ele não ia no podcast, falei com Deus, vai não, vou desistir. Quem estaria lá em Curitiba 1 semana após esse cara era o Marco Feliciano. Pô, e o Marco Feliciano é minha referência, pô, de pregador desde Bravo. quando eu me converti. Desde quando eu me converti. Depois eu conto isso aqui, mas aí eu entrei em contato com ele. Ele, filhão, eu vou sim. Vamos marcar aí, vou estar aí com você. Poxa, isso ali abriu, né? Abriu.
que Deus estava no controle. E isso me deu força, foi como um renovo para eu continuar. E aí, uma semana depois, estava esse cara que, tipo, é um grande mestre, uma grande consideração, mas nunca foi uma referência minha, não foi. E ainda fez desdém. O Feliciano, que sempre foi uma referência para mim, como pregador, questão ministerial, aceitou na mesma hora, foi. E como foi a primeira vez que eu estive com ele à mesa, o cara me tratou como meu amigo, cara simpático, diferente, Humilde, totalmente diferenciado. Damos risada, conversamos, contei a minha história e tal. Foi lá no podcast, a gente teve um podcast extraordinário. Pá, deu aquela engajada já no canal de início, deu uma visibilidade maior para o canal. E depois veio o Cláudio Gama, aí ficou mais fácil. Depois que o Feliciano foi, ficou mais fácil para outras pessoas irem. Abre, as né? pessoas vão buscar referência. Quem já foi lá? Abre, né? Aí como os cortes começaram a viralizar, tal, aí começou a vir uma galera. Então, depois que o Feliciano foi, mas quando eu me converti, isso aqui é legal também. Quando eu me converti, após a minha conversão, eu ganhei um DVD de presente, né? Eu assisti. Até então, antes da minha conversão, eu nunca sonhei com nada. O crime roubou toda a minha perspectiva, né? De vida, perspectiva de futuro. E na adolescência, uma das perguntas que mais me confrontava era essa: o que você quer ser quando crescer? Área profissional. Eu não sabia o que eu queria ser. Até porque nem sabia se eu ia crescer. A vida era totalmente incerta para mim. Improvável, né? Totalmente. Então eu nunca sonhei em querer ser alguma coisa. Após a minha conversão, eu ganhei o DVD de pregação. Pô, o cara tava pregando uma mensagem lá que mexeu muito comigo. E ali despertou em mim perspectivas, pô, sonho. Eu falei, poxa, um dia eu quero ser um pregador do evangelho. E eu comecei a sonhar em querer ser um pregador depois de ouvir aquele cara pela primeira vez. O tempo passou. 15 anos depois, eu estava sentado à mesa com o Feliciano, que foi o cara que foi usado por Deus para me inspirar a sonhar. Olha só, é verdade. Já aconteceu de vir pastores aqui, de estar aqui na minha frente, que eu ouvia muito quando eu me converti, aprendendo, buscando, que eu ouvia direto. E já esteve aqui com a gente, para honra e glória de Deus. Isso é satisfatório, E a né? pessoa falando aqui, eu no secreto com Deus, louvado seja Deus. Meu Deus do céu. Isso é uma... Não tem preço, não cara. Tem, não tem preço. Isso é incrível, é extraordinário. Entendeu? Porque quando eu me converti, até hoje eu tenho, mas era uma fome absurda. Eu quero conhecimento, eu vou atrás. Eu passava o dia inteiro lendo Bíblia e assistindo, né? Foi na época da pandemia. Sim. Né? E, esses caras foram uma referência pra mim de muitas coisas. Né? Hoje eu tenho a igreja que eu congrego, né? Tem o pastor que eu ouço, pastor Adson Belo, um beijo no seu coração, tá lá em Portugal hoje. Pastor Adson, rapaz, pastor Adson é o mestre. Uma referência a editora bíblica aqui no Brasil. A editora pergunta por quê. Dele. Diagramou meu segundo livro, né? Jesus acabou com a minha vida. Olha, que benção, cara, amigo. que benção. Querido Pastor Adson é um amigo, é um querido, recebo conselhos muito dele. E ele falou uma vez pra mim, pode continuar, continua. Tem que continuar. É assim, não pode parar. Não pode. Entendeu? Não pode. Muitos vão querer te parar. Muitos vão querer ser como você, mas ninguém tem a mensagem que você carrega. Sim. Deus te colocou uma mensagem, em você é outra mensagem, no outro é outra mensagem. Senão Jesus não precisaria ter chamado discípulos, os apóstolos. Ele teria chamado só um, né? Só um e acabou. Cada um tem a mensagem que Deus colocou específica. Sim. Até Judas, que traiu. Sim. Até Judas. Olha só que louco. A mensagem que Judas transmite para nós é uma das mais fortes. Não é? A gente não falou de Judas aqui? Sim. Era a mensagem. Uhum. Sim. A mensagem de um traidor, vamos colocar assim. Era necessário que acontecesse. A Quantas mensagem pessoas... de quem... Você já foi traído alguma vez? Ah, já, né? Né? Alguém já passou a perna, alguma coisa, uma traição? Todo mundo, acredito, a maioria. Né? Se não aconteceu, você tá vivo ainda? É ou não é? Ninguém Desse nunca jeito. mentiu pra você? É triste. Muitas vezes você fala, pô, é desumano. Mas é necessário, te aperfeiçoou, te levantou, né? Deus te encheu. E muitos se converteram por essa traição. Sim. Por esse descontentamento. É desse jeito, desse jeito. Então todos nós carregamos uma mensagem, né? Eu digo que nós somos simplesmente vasos de barros em que Deus decidiu depositar em nós os seus
valiosos tesouros, os seus preciosos tesouros. Então, o Guigo tem uma mensagem, eu acredito que o podcast tem outra mensagem. Sim. Então, somos irmãos no reino, nós estamos apenas cumprindo missões ou uma missão em prol do mesmo reino e em prol do mesmo rei. E por que muita rivalidade, pastor Fábio? O que você pensa? Por que tanta rivalidade, Sempre cara? houve, Entre né? os irmãos mesmo. Mas sempre houve, lembra da igreja mais perfeita, que Jesus era o pastor, os discípulos eram os membros da igreja e já havia rivalidade entre eles. No céu, Senhor, quem estará nos primeiros assentos? Quem será o maior? E aí Jesus fala bem assim, quem não se tornar como uma criança, não vai se tornar nem maior, nem menor. Nem tá no reino dos céus vai conseguir, tá? Entendeu? Então sempre houve essa rivalidade e eu entendo que essa rivalidade em nosso meio mostra que nós somos seres humanos, né? Somos gente. Então, assim, a igreja de Cristo não é composta por pessoas perfeitas. A igreja de Cristo é composta por pessoas imperfeitas, buscando o Cristo perfeito. E é o Cristo perfeito quem vai nos aperfeiçoar diariamente, cotidianamente. E muitos tiram sarro de você. Total. José, né, velho? Eu passei por isso semana passada. Eu passei por isso. Não vou citar aqui, mas a pessoa falando, ei, fulano tá aí, deve estar pregando, vai tocar violão, vai não sei o quê. Aí você pensa, é isso que eu vou fazer agora e vou continuar fazendo. Mas esse que tá falando, nem vontade de aprender, aprende, e nem vontade de buscar o conhecimento para falar, fala. Então não é para todo mundo. Não é. É isso. Geralmente os críticos são os nossos maiores fãs, né? Cara, aí me deu mais força. Se fosse antigamente, eu ia falar, pô, vou embora, vou parar. Não, é agora que eu vou fazer. Tem algo importante aqui, tá tendo uma luta aqui. Ele tá querendo te tirar de lá, né? Esses caras, na verdade, eles nos impulsionam. Né? Hoje me impulsiona muito. Porque se Hoje me impulsiona. o crítico... É que tem pessoas que falam sobre... isso é uma crítica construtiva. Eu, particularmente, não acredito que exista crítica construtiva. Eu também não. Eu só acredito em crítica. O que Foi muda... até uma vez, né? Foi. O que Mas a muda... Bíblia fala de crítica construtiva. A Bíblia fala. Fala, qual é a crítica Que construtiva? tradução é essa? Não, então. Pode ser de tradições, mas ela fala. Se quiser, a gente busca aqui. Busca é que eu não aí, me lembro de busca aí. cabeça. Eu não lembro, não. Busca. Por exemplo, eu acredito na forma como a gente recebe a crítica. A forma como eu recebo é que pode ser construtiva ou destrutiva. E diz mais sobre mim. Crítica é crítica, irmão. Crítica é crítica. A forma como eu recebo, ela vai me fazer construir ou vai me Eu fazer acho que destruir. existe uma diferença. Crítica para conselho. Não, isso existe. Mas assim, toda Né? toda crítica vai ser uma crítica, mas a forma como eu recebo, por exemplo, o cara me criticou. Logo quando eu iniciei o podcast, me criticava. Pô, você interrompe o convidado demais e tal. Eu analisei, falei, pô, é verdade. É verdade. Aí eu usei isso para construir. Sim. E aí eu me analisei. Agora, se eu Já recebo... ouvimos essa crítica aqui Se também. eu recebo essa crítica, se eu recebo essa crítica e levo ela como destruição, eu ia falar, caramba, mas eu não estou interrompendo. Eu não ia aceitar isso como uma construção, eu ia receber como uma crítica destrutiva e ia continuar. Mas eu analisei e usei isso para eu construir, entendeu? Então, a forma como eu recebo diz se a crítica é destrutiva ou construtiva. Exatamente. Eu já recebi crítica que era para me destruir realmente. Mas Você vê um ataque do um maligno ataque, mesmo. né? Por exemplo, eu recebo lá no podcast direto, pô, esse entrevistador é muito burro, não sabe de nada, entende? Esse entrevistador não usa a Bíblia para confrontar o convidado, mas quem disse que eu tô ali para confrontar o convidado? Eu tô ali para fazer o convidado falar. Eu tô ali para tirar o máximo de conteúdo dele, eu tô ali para explorar o máximo de conteúdo que ele tem. Então, E às vezes que eu falo pra convidado, às vezes o convidado tá aqui, às vezes eu falo, cara, eu posso concordar com o que você fala, mas a minha função não é essa. Falar, tá tudo certo. A minha função é te instigar, fazer você. é confrontar de alguma A gente forma. tá aqui para apresentar. Tô aqui para te exatamente. perguntar, igual você falou da sua história. Exatamente. Né? Não sei se você já contou em outros lugares, acredito que sim, porque faz parte do seu testemunho. Aqui não tá escrito exatamente a crítica, mas aqui fala compreensão. É o 31. Não, mas tem lugar que fala 15 e crítica. 31? Acho que é o 31, acho que é. Deixa eu ver. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Mas tem lugar que fala como crítica, tem gente que fala. Repreensão interessante. Entendeu? Boa. Levar como um conselho mesmo, né? Porque se você levar tudo a ferro e fogo, como é que você vai crescer? Pô, você não vai Exato. ouvir ninguém nunca?
né? Mas repreensão é diferente de crítica, né? É que eu falei, é que eu já li alguma Bíblia, não vou saber, talvez não pode ter sido na NVI, que tá escrito como crítica. Não sei também se foi esse texto exatamente. Por isso que eu falei, eu já li em algum lugar interessante. escrito Aquele que crítica. repreende ama, Jesus repreende. É. Sim. A repreensão, E ele na fala verdade... que ele repreende quem ele ama, né? Que é os Aquele filhos, ama. né? Os filhos que ama, alguma coisa Sim. assim ele fala. Né? A repreensão é uma correção, né? Então não é uma Correção. crítica, né? É crítica, é Sim. como se a pessoa só quisesse te acusar, vamos É, dizer assim. A repreensão é você corrigir algo, entende? Sim, Eu vou sim. te repreender. Olha, você está equivocado, Sim, você está alterado. É uma repreensão, né? Algo nesse sentido. sim, isso eu concordo. É. Pastor, estamos chegando no fim, né? Estamos chegando no fim aqui. E aí, pessoal? Você já deixou seu like nesse vídeo? Já compartilhou com mais pessoas? Já se inscreveu no canal? Acho que deu para sentir um pouquinho aqui de como é um episódio no GigoCast. Sobre Deus, sobre a palavra, sobre testemunho. Cada um tem a sua história. O Fábio, do podcast Eu Acredito, tem a história dele. Você tem a sua. Sim. Mas ele tá fazendo a parte dele. Você tá fazendo a sua? Às vezes a gente tem que fazer pergunta para nós mesmos. É um Muitas ensimesmamento, vezes. né? Entendeu? É uma análise Muitas de vezes. si mesmo. Tem também na Bíblia o solilóquio, né? É a Uhum. conversa com a sua alma. É É. como você colocar a sua alma para conversar com Uhum. o espelho. Sim. O que eu tô fazendo? Qual é o meu propósito? São as 3 perguntas Antes de tomar essenciais. uma atitude, por quê? Como vou fazer isso? É, isso Por aí. quê e o como são coisas diferentes. São Uhum. perguntas que a gente precisa de fazer pra gente. Né? Às vezes eu faço, deveria fazer todas as vezes. É. Né? São as 3 perguntas essenciais da filosofia, né? De onde eu vim, quem sou eu, de onde eu vim e para onde eu vou. Então você precisa conversar consigo mesmo. Será que eu estou vivendo o meu propósito de vida? Qual é o meu propósito de vida? Será que eu estou onde Deus quer que eu esteja? Será que eu estou fazendo o que Deus quer que eu faça? Isso que tá me deixando feliz, tá deixando Deus feliz? É. Sim. Existe um livro que é um best-seller, se tornou filme também, que é muito interessante, né? Os seus passos, em seus passos, o que faria Jesus? É você perguntar a Jesus, antes de tomar qualquer atitude, qual seria a atitude dele, né? É você perguntar a Jesus, antes de fazer qualquer escolha, qual seria a escolha dele. Talvez nós teríamos mais êxito e mais sucesso em nossas decisões, em nossas escolhas, se nós perguntássemos a Jesus, se o Senhor estivesse em meu E lugar. se você for pensar, as tentações no deserto a Jesus, nada foram do que essas 3 perguntas. Tu és mesmo filho de Deus? Eu sei quem eu sou. Aí depois ele pergunta... Nossa, então me fugiu agora. A segunda pergunta que ele fala é... Caraca, Se fugiu a lança segunda. daqui... Não, a abaixo. se lança é a terceira, né? Aham. A se lança... que ele mostra o reino. Isso. Ele já, tipo... Eu te darei Eu todos te darei, os mas ele reinos. fala, eu já sei de onde eu venho, eu já sei que isso é meu, né? Aham. E depois pra onde eu vou, aí sim, é que eu te lancei, ele fala, mas eu já tenho a palavra, eu não posso colocar o meu Deus à prova, né? Então assim, É isso aí. pra onde eu vou, ele nunca pode ser provado, né? Uhum. Sim, você tem que... As 3 perguntas essenciais na E tentação. pastor Fábio, pra gente finalizar, uma última pergunta. Jesus desceu no inferno? Pregou no inferno? Jesus pregou no inferno? Na verdade, Tem uma discussão sobre isso, os né? pregadores Muitos usavam muito isso, né? Que ele foi levar o cativo ao cativeiro. Após a sua morte, nesse período ali até dar os 3 dias, ele foi levar o cativo ao cativeiro. E antigamente, não hoje mais, os pregadores faziam essa conjectura que Jesus chegou no inferno, tomou a chave da morte, disse, nem a chave da morte você tem. E aí chegou para Jeremias, que estava prisioneiro. Jeremias, o que você está fazendo aí, Senhor? Eu estou aqui, Senhor. Sai daí, Jeremias, porque chegou o fim do seu cativeiro, vamos para o paraíso. É mais conjectura de pregadores. Não acredito que ele desceu ao inferno. Eu acredito que está escrito em Romanos, capítulo de número 4, não vou lembrar também, minha mente está muito falha. A Bíblia? Não, até eu vou procurar e vai demorar, mas a Bíblia diz assim, em breve o Deus de paz esmagará Satanás, certo, né? Mas deu quem disse que é lá? Quem disse que Sim. E quem disse que ele precisa ir lá para dar liberdade? Entendeu? Sim. Porque uma vez eu até entrei em um debate assim, né? Aqui uma vez com um pastor muito querido, amigo nosso. Não, Jesus desceu no inferno. Eu falei, mostra pra mim na Bíblia. Não tem na Bíblia, Não né? tem. Não tem na Bíblia. Não tem na Bíblia. Não tem. Eu gostaria de ver, né? Uhum. Todo esse Ele só fala que ele pensamento, essa pegou os imaginação. espíritos... Hã? Você fala que ele pegou os espíritos lá, que ele falou do cativeiro, enfim. Só fala isso, mas não fala que desceu, Não, que ele... não Não. fala, não Não fala. fala, você não fala nada. Ele deu liberdade aos cativos, né? Ele levou Entendeu? cativo aos E o cativos. cativeiro também não é espírito. É. É doido. Então, assim, eu não acredito que ele
Pastorado, meu professor, responde essa aí. Qual a necessidade? Qual a necessidade dele ter De descido ao descer, inferno, né? Sim. Se a chave da morte e da vida já está nas mãos do próprio Deus. Sim. E todos o conheciam, quando ele estava lá, o que o Espírito falou para ele? Até aqui tu vem me perturbar? Eles já sabiam quem era, por que ele precisa descer para mostrar quem é? Não tem um porquê. Então, eu acredito simplesmente que ele ressuscitou, trouxe vida Legal. para todos nós. E existem muitas coisas que os céus ele vai revelar. E a chave sempre esteve com ele. E as pessoas também têm que entender que o teólogo ele não tem resposta para tudo, né? Sim. Existe teólogo que quer ter resposta para tudo, ele vai tão profundo que acaba cheirando enxofre, né? E, pessoal, chegamos no fim, mas ainda vai ter uma palavra aqui pra você que o pastor Fábio vai falar. Mas eu quero te perguntar algo. Você já se inscreveu no canal? Antes de você sair desse vídeo? Você já deixou seu like? Você já compartilhou com seus irmãos? Com seus amigos, com seus familiares, com os seus queridos? Seja um canal de bênção na vida de alguém. Não é sobre o podcast, não é sobre o GigoCast. Podcast, eu acredito, é sobre a palavra, é sobre a missão, né? Qual missiologia você está aderindo para a sua vida? Como que você leva, como que você prega, como que você faz, como que você vive, né? O que você precisa de melhorar, o que você precisa resignificar, o que você precisa perdoar, para quem pedir perdão. É abrir reflexões para a sua vida, para a sua alma, no seu íntimo, através do Espírito Santo, do poder dele. Então, que você peça a Deus, que você receba, que você busque entender, que você busque compreender e não só julgar, não só apontar, que você seja também uma mão que levanta, uma mão que ajuda, uma mão estendida, né? Não só uma mão que esteja apontando, que a gente vê tantos aí, né? Que a gente falou até da crítica. Às vezes um irmão tá precisando tanto de uma palavra e você tá lá e foi um canal, infelizmente, não de bênção. Porque a Bíblia também diz, a mesma língua que abençoa, a mesma língua que amaldiçoa. Então que nós possamos ser muito mais bênçãos, que nós possamos ser mais corretos do que incorretos, mais justos do que injustos, mais verdadeiros do que mentirosos, né? Que nós possamos estar em espírito e em verdade, porque a palavra também diz, é esse que Deus está buscando, os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em verdade e espírito, na genuidade. Não adianta se ajoelhar se você não tá lá verdadeiramente. Sim. Não adianta pedir se você nem acredita naquilo que pede para quem você está pedindo. Jesus, em nome de Jesus, é quem você carrega. Você precisa carregar ele para que a sua oração seja atendida. Isso é muito forte. Isso eu aprendi com o pastor Adson Belo. É sobre o nome. É o nome que você carrega, irmão. Quando você vai fazer qualquer coisa em nome de Jesus, em nome, em nome. É sobre o nome, é nome sobre todo nome. É o nome que está acima de todos os nomes. Meu Deus, isso é profundo. Não há nome mais poderoso na terra do que o nome de Jesus. Entendeu? Pastor, a gente agradece a Deus, a gente agradece ao Senhor Jesus, que não seja, né? Eu vou dizer a penúltima, nunca a última, né? A penúltima, nunca a última, que a gente possa ter momentos tão valorosos quanto esse, para falar de Jesus, para falar de Cristo, falar da palavra do Evangelho. E é maravilhoso, eu amo o que eu faço, que é falar de Jesus. Jesus mudou a minha vida, ele me alcançou, eu era um cara promíscuo, um cara do mundo totalmente. E Deus veio e transformou, porque a palavra dele é uma lâmina mesmo. É isso que Jesus faz, né? É uma lâmina. E eu nunca me imaginei estar aqui, falando de Cristo. E ela é espada porque ela corta pros dois lados mesmo. Se ela não tá te cortando, já não é o evangelho, né? A pedra angular, para onde você vai se deparar com ela. Desse jeito. Né? Mas antes de finalizar, né? Você tem uma pergunta ainda? Não. Eu ia falar, antes de você também dar mensagem e tudo, também só quero, primeiramente, agradecer a todo mundo. E o que o Gui tava falando, né? O que você faz, né? Acho que isso é muito importante, assim, né? E, assim, o ponto principal é aprenda a fazer por você, não pelo outro. E o que você faz já reflete no outro, como fala? Indiretamente, vamos falar assim. Por exemplo, uma coisa muito besta que eu faço, quando eu me reúno na empresa, eu pego a luzinha na sala e eu escrevo alguma mensagem de Jesus. Da Bíblia, né? Eu pego aqui uma mensagem da Bíblia e escrevo. E eu fui me deparar muito tempo depois que a pessoa que sempre entrava para limpar a sala, antes de ela limpar a sala, ela tirava uma foto daquilo. Ou seja, de certa forma, aquilo estava tocando a vida dela. Não sei se ela levava para alguém, compartilhava com alguém, eu já não sei. Mas eu fiquei sabendo, porque teve uma vez que eu não coloquei a frase, ela falou, e a frase de hoje?
Pô, aí ela contou que eu sempre tirava foto, né? Ou seja, indiretamente você impactou a vida de uma pessoa. Ou seja, faça por você, não pelos outros, né? Acho que esse é o principal do evangelho, né? E às vezes a gente quer ver o resultado. Nem sempre você precisa ver. Você precisa continuar fazendo, cara. Às vezes não é por nós, é por eles, É né? por ele, É. exatamente. Por ele, e ele vai dar conta do resto. Eu digo assim, às vezes não é nem por nós, É, é por ele e por eles, né? exatamente. Pelas Por pessoas eles. que necessitam ouvir de Jesus. E nós somos Sim. a mensagem que o mundo lê, né? Exato. Pastor, obrigado demais. A gente agradece. Mas antes de finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essa nação. João 14, não se turbe o vosso coração, creio em Deus, creio também em mim, Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, vou preparar um lugar. Se eu vos for preparar um lugar, virei outra vez buscar vocês. Porque onde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo também. Disse Tomé, Senhor, nos mostra o caminho. Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Chore as últimas lágrimas neste mundo de horror. Sofra as últimas tribulações, perseguições, medos neste mundo de horror. Passe as últimas lutas neste mundo de horror. Jesus está vindo buscar uma igreja que está no caminho. O caminho da verdade, o caminho da vida, que é o próprio Cristo. Ele vem buscar a todos nós. Está escrito que quando nós chegarmos lá, dos nossos olhos, ele enxugará todas as nossas lágrimas. Os sinais já são uma realidade. Os pregadores pararam de pregar a mensagem do arrebatamento e da vinda de Jesus. É por isso que o Senhor tem levantado a natureza como a maior pregadora deste tempo. Quando você vê terremotos, é a natureza dizendo Jesus vem. Quando você ouve falar de maremotos, é a natureza dizendo Jesus vem. Quando você ouve falar dessa tensão climática, sol caustigante em algum lugar, gerando seca, é a natureza dizendo Jesus vem. Onde você ouve enchentes causadas por torrentes de chuvas, é a natureza dizendo Jesus vem. Quando você ouve de guerra, de rumores de guerra, são esses adventos anunciando Jesus vem. Jesus está mais próximo hoje do que quando nós aceitamos a fé. É tempo de limpar as nossas vestes, encher as nossas lamparinas de azeite, porque a qualquer momento ouviremos o soar da trombeta e em um abrir e fechar de olhos nós encontraremos com Cristo nos ares e com Ele viveremos toda a eternidade. Esteja você preparado para este dia. Muito obrigado, Guilherme. Muito Glória a obrigado, Deus. Léo. Tempo especial aqui com vocês. Espero ter contribuído com o Gigo Cast e sempre será um prazer, uma alegria muito grande estar com vocês. Eu só quero antes deixar um beijo pra minha esposa. Te amo muito, meu amor, sempre me acompanha aqui. E pra quem também não te conhece, onde o pessoal te encontra no Instagram, no YouTube, quais são os dias do podcast, pra quem não te conhece, e poder te seguir lá. Meu Instagram pessoal, oficial Fábio Santos, é o Instagram do podcast Eu Acredito Podcast, aí vai estar no Instagram, YouTube e demais redes sociais, e tem também o nosso portal Eu Acredito na Minha Geração, que está no Instagram e Facebook. Glória a Deus. E pessoal, para finalizar, eu recebi esse bonezinho aqui, que é do nosso patrocinador, a Traject Viagens. Se você está pensando em viajar, se você está pensando em fazer sua lua de mel, se você tem uma empresa de pequeno, médio e grande porte e precisa de uma assessoria para redução de custos das passagens, dos hotéis, como coordenar os seus colaboradores, entre em contato com eles, Traject Viagens e Turismo, e eu tenho certeza que você vai ser muito bem assessorado. Tá bem? Nessa eu acredito. Nessa você acredita, né, Léo? Você fez a sua lua de mel lá, você sabe que foi maravilhoso, teve uma assistência do início ao fim, né? Sim. Então, entre em contato com eles, pode ter certeza que você vai ser bem assessorado. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like antes de sair daqui, para a honra e glória de Deus. GigoCast, o seu podcast cristão.